Na competição, só um ganha. Todos os outros perdem. Então, se tem 20 meninas patinando, uma ganha, 19 perdem. Né? E, obviamente, eu perdi muito mais do que eu ganhei. Sim. Né? E o que eu aprendia com isso? Se eu treinasse, eu ganhava. Se eu não treinasse, eu não ganhava. Né? Então, de tanto perder e de ter que ver o que eu fiz de errado, treinar e ter um objetivo, ter um foco, né? Abrir mão de coisas da adolescência para treinar. Né? Eu fui campeã brasileira, eu fui vice-campeã sul-americana, né? Eu fui 9º lugar em campeonato mundial de equipe, de quarteto, inclusive com o quarteto aqui de Novo Hamburgo, da Patinarte. Né? Então, a gente abre mão de muita coisa para isso. Né? E no momento que tu entende que isso funciona no esporte, tu aplica isso na vida. Né? Então, como é que eu passei no vestibular de medicina? As vagas estão lá. Como é que eu fui campeã brasileira com 14 anos? Alguém vai entrar. No ano anterior, essa história eu gosto de contar. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, convidados especiais. Sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, o co-host comigo desse programa, Fábio Schink. Estamos aí em mais este podcast, muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos nesse podcast que hoje vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Por quê, Fábio? Porque temos uma pessoa muito especial na nossa mesa com a gente, uma palestrante, já passou pela nossa cidade de Novo Hamburgo por algumas vezes, já escutei ela palestrar pra gente e foi fantástico, e por isso que ela tá nessa mesa hoje. Quem é, Cristiano? Vamos chamar a Carmela Krebs, que é médica radiologista e sócia proprietária do Centro Radiológico Hudson, empresa de diagnóstico por imagem de Santa Cruz do Sul. Seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, porque estamos de noite, né? Mas quem estiver assistindo em qualquer horário... As pessoas sempre ficam pensando no horário que a gente tá gravando. Exatamente. Eles nunca sabem. Às vezes a gente mente e diz bom dia, e aí... Isso aí. Mas o importante é que a conversa vai ser boa. Vai ser boa, mas vai ser. Vai ser demais. Ô, Carmela, é o seguinte, ó. A galera precisa te conhecer. E aí a gente gosta de fazer uma brincadeirinha para as pessoas te conhecer. Sim. Tu tem que te apresentar falando 5 aspectos teus da vida. Pode ser pessoal, profissional. Um deles tem que ser mentira. E nós vamos adivinhar qual vai ser. Dá um exemplo para nós, Christian. Eu passei em primeiro lugar no meu curso de vestibular, Universidade Fevale, no ano de 2008. Tá, me apresentar com uma mentira? 5 tópicos, uma delas tem que ser mentira. Tá, então vai vamos lá. Vai lá, que top na mesa que eu vou contando aqui. Primeiro, eu sou de Santa Cruz do Sul. Tá. Eu sou médica, formada pela Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Eu passei em Engenharia Civil no vestibular de Santa Maria, antes de ser médica. Tá. Engenharia Civil. E eu tenho 3 filhos. Tá. E hoje eu faço a gestão, né, da minha clínica e da clínica da minha família, que foi fundada por meu pai, clínica de diagnóstico por imagem, de radiologia, lá de Santa Cruz do Sul, no Hudson. Muito bem. O negócio da engenharia civil ali, ela falou, acho que... Não, é um tópico muito, muito certinho. Pois né? é, né? A gente tem várias, a gente tá criando uma teorias aqui pra adivinhar as mentiras da galera, porque a gente faz isso desde o vocês sabem primeiro qual é a mentira, né? Eles sabem, porque eu já contei. Eles sabem qual é a mentira. A gente pescou antes. Mas por essa vocês não esperavam, né? Vai dar 5 segundos pra plateia descobrir. 5, 4, 3, 2, 1... Christian, qual que é? É isso. 3 filhos. Tem um filho a mais aí. São só 2 filhos. São 2 filhos. Mas a galera não entende, né? Não acredita nessa da engenharia civil. Mas Sim, antes de ser médica, pesado. eu passei na engenharia civil. Então, todo mundo tem uma história bonita, né? Se tu não fala dos 3 filhos e a gente tinha acabado de conversar sobre isso... É certo que ia ser certo. Né? Tá, mas é verdade? Então, é verdade. É verdade esse bilhete. No segundo grau, eu queria fazer arquitetura. Eu sempre fui das exatas. Eu sempre fui matemática e física. Eu destruía. Inclusive, eu passei no vestibular de medicina muito bem passado, porque eu fui muito bem nas provas de matemática e física, que a galera se rala. E sempre gostei de exatas. Então, eu não sei por que exatamente eu fui parar na medicina, mas todo mundo tem uma história bonita. Eu quero ser médica desde pequenininha, não tem nada disso. Família. E aí, quando eu terminei o ensino médio, no meu tempo era segundo grau ainda, né? E todos os anos a gente fazia uma prova pro vestibular, que era o PACE, lá em Santa Maria. Né? No primeiro, no segundo e no terceiro ano a gente fazia a prova, e no último ano a gente escolhia a área que a gente ia. E eu escolhi engenharia civil, e passei. Só que daí eu decidi não cursar engenharia civil e estudar mais um ano para passar na medicina. E aí estudei um ano de cursinho e passei na medicina. A cursar. Não, nem cheguei a cursar. Não se matriculou? Não. Passou, tava lá, bonitinho. Eu ganhei até faixa, tinha faixa. Uma pedreira na família era a faixa da minha casa. Que legal. E tu passou em vestibular de medicina... Um ano depois. Com 19? Fiz certo a conta? 18 anos já tava... Com 18, eu entrei com 18.
Entrou com 18? Eu fiz o cursinho no ano que eu fiz 18 anos, né? Comecei a estudar com 17. Carmela nerd pra caramba. Um ano de cursinho, daí eu passei na medicina. Bem, eu acho que é nerd. Hein? Graças Tá no à sangue. matemática e à física. E hoje eu preciso de calculadora para fazer mais e menos ali. Não dá nem vezes e dividir, eu tô dizendo. As habilidades exatas já eram. Não, mas você volta, com o tempo volta. Tá, e Quando aí tu precisar, passou pra volta. medicina, e aí o que aconteceu? Como é que tu veio parar e ser uma empresária em Santa Cruz do Não, Pois Sul? primeiro então. nós vamos puxar os brindes aqui. Bah, eu tinha Antes de esquecido nós dos entrar brindes. nisso aí. O Nós vamos fazer Fábio os gosta de brindes. se antecipar, Eu mas... gosto Eu achei que a gente ia ganhar brindes, mas Eu tô então nós vamos aqui brindar. para nós lembrar que nós vamos fazer 2 brindes aqui. O primeiro brinde é essa casa que nos recebe O que tu novamente achou aqui. da cervejaria com essa água geladíssima? Eu achei o máximo, mas eu vou pegar a estrada depois do podcast, então eu não posso tomar cerveja. Mas eu vou voltar aqui para experimentar. Porque vai eu fazer vou o ficar Fábio- A gente já vai te dizer se a cerveja tá Vamos lá. gelada, se ela tá ruim, se tá boa, vamos ver. Um brinde a Sarras Tap Room, que nos brinda... E o Fábio não conseguimos deixar, né, Fábio? A gente Pessoal, sempre tá aqui água pra provar geladinha pra ver se a também. qualidade se mantém, né? Galera que não eu bebe aí, sinto o muito, motorista da Carmela. rodada pode Tá vir bom. tomar água que tá bem geladinha. Galera de Novo Hamburgo, sinto-se convidadíssima a estar aqui nas Sarras, porque essa Pilsen tá demais. Mas vamos fazer mais um brinde, Carmela. São dois, sempre quem? são 2 brindes, no Sim, mínimo senhor. 2. A quem E nós dessa vez é o brindamos? Tobias. Tobias, que foi o cara que mais recebeu brindes na história do podcast. Pá, tá muito Bom dia, boa essa Tobias. Pilsen. Tá ótimo essa água Hoje tá gelada. especial. Posso perguntar então agora, Christian? Então tá, então vamos lá. Vamos iniciar esse assunto, porque é uma coisa muito louca, né? Se forma em médica e aí hoje tá à frente de uma clínica, Sim, aí a hoje maior eu sou... clínica de radiologia de Santa Cruz. E eu sou empresária, empreendedora, diretora, gestora. E eu estudei vários para papéis. tudo menos para isso. Eu estudei só para ser médica, né? A minha formação é exclusivamente de medicina. Né? E, claro, eu falo brincando essa questão da matemática, da física, da engenharia. Mas eu decidi fazer medicina porque eu olhava, né? No meu tempo era o Plantão Médico, aquele seriado que tinha, Sim. né? Hoje é Grey's Anatomy. Mas na época era o Plantão Médico e eu olhava aquelas... Você já deu uma bagalhada já, né? Grey's Anatomy. A galera assiste, Mas tu acha que é olhou médico, também, né? né? Tu olhou, Não, Grace? não olhei, Não porque olhou. depois, Ainda não olhou. depois que tu entra na vida louca, tu não consegue parar pra ver uma série, ainda mais com 2 filhos pequenos, né? São 2 filhos, não são Imagina 3. se fossem 3. Tá? Mas dá pra fazer ainda mais um. Vamos ver, vou negociar com o marido em casa. Ih, aí, ó. Mas, enfim, voltando pro plantão médico, eu queria aquela vida de emergência. Nossa, a minha mãe é médica também, né? E a minha mãe trabalhava na UTI. E a vida da minha mãe era muito mais legal do que a vida do meu pai, que também era médico, eles foram colegas de faculdade. E o meu pai era radiologista e trabalhava numa sala escura, vendo raio-x e fazendo ecografia, né? E eu fui acompanhar meu pai, era aquela sala escura, aquele monte de bolinha que eu não entendia nada naquela TV. Eu disse, eu não quero fazer isso que meu pai faz, eu quero fazer o que a minha mãe faz, né? Que é muito mais legal, né? mais legal. UTI, gravidade, emergência. E aí eu fui pra Sangue. faculdade. Aí cheguei e falei, vai fazer radiologia. Eu disse, que radiologia? Vou fazer salvar vidas. Eu quero algo legal. Só que eu gostava muito de anatomia. Daí, anatomia, né? Então eu acabei, né, indo mais pra cirurgia. Não, na cirurgia eu vou ver bastante anatomia. Eu queria traumatos também, que eu sempre fui atleta. Podemos puxar esse assunto depois, Nós vamos né? falar sobre isso. Então eu também pensei, não, eu vou entrar, vou querer fazer traumato, porque eu sou atleta, músculo, osso, articulação. Só que aí eu me dei conta que eu gostava de anatomia. Então eu disse, vou fazer cirurgia. Daí quando eu me formei, na minha formatura, no meu telão, tava Carmela, cirurgia geral. Eu fiz prova para cirurgia geral. Eu adoro fazer prova e não cursar, né? Eu fiz prova para cirurgia geral. Só pra dizer, ó, eu podia entrar, mas não quero. E naquele ano, eu podia fazer prova para... Eu fiz cirurgia em todos os hospitais e tinha 2 hospitais que eu podia fazer radiologia porque não coincidia com a prova de cirurgia, né? Que foi o Hospital na Santa Casa e o Hospital Mãe de Deus. Então, ali, eu pensei assim, será que eu me inscrevo para radiologia? Porque era muito difícil passar. Eu pensei, vou me inscrever, né? Deixar o pai feliz, né? Para não dizer que eu não tentei, né? Botei lá a radiologia. Só que no meu ano, os guris que de cirurgia, agora tem mais mulheres fazendo cirurgia. Lá em 2007, quando eu me formei, era só homem. Só né? homem E eu metida fazia. lá no meio, né? Eu e mais meia dúzia. Pra mulher entrar na cirurgia, tu tinha que ir muito bem, porque senão na entrevista eles te tiravam, né? Sério? Passava a gurizada na frente. Olha só. É verdade. Aí não tem diferença. Tem, sim, a gente passa uns ruins. Mas pra mim isso nunca foi problema, né? Eu disse, não, se eu quero, tenho 8 vagas, uma é minha e azar. Vou estudar, vou passar em primeiro pra eles não conseguirem me tirar. Mas me matei estudando pra passar na cirurgia. E passei de fato. Só que eu fui tão bem na prova que eu passei na radiologia. Daí eu pensei, quer saber? Radiologia é mais difícil. Era mais difícil. Só perdia pra dermato naquele ano. Que era, tipo, a mais difícil era dermato, a segunda era radiologia. E depois vinha mais algumas e aí vinha cirurgia. Aí eu pensei, quer saber? Eu nunca mais vou passar na radiologia. Na cirurgia eu estudo, passo de novo. Daí eu comecei a cursar radiologia. E aí, mas que cirurgia o quê, né? Eu quero trabalhar Entrou sentada, ali. no ar-condicionado, né? Com hora pra entrar pra sair. Na sala escura com as claro, bolinhas. Claro que a gente passa uns ruins, né? Deve ter uns a perrengues gente trabalha também. bastante, tem bastante responsabilidade também. Mas, no fim, fiz a escolha certa. Aí depois veio a próxima pergunta. E agora tu vai voltar para Santa Cruz? Porque meu pai é radiologista. Tinha uma clínica já com mais de 30 anos.
E eu disse, que Santa Cruz, eu vou ficar em Porto Alegre, minha vida é aqui, né? Já estava há 13 anos em Porto Alegre. Então, comecei a trabalhar, fiz minha residência no Hospital Mãe de Deus. Passei na Santa Casa Mãe de Deus, acabei optando pela Mãe de Deus. E depois que me formei lá, continuei trabalhando nos hospitais ali da rede de Mãe de Deus. Mãe de Deus Center, tinha alguns outros hospitais, né? Inclusive, a mesma equipe de radiologistas trabalhava aqui no Hospital Regina, em Novo Hamburgo. Então, por esse vínculo, eu acabei vindo para Novo Hamburgo. Então, eu morei também em Novo Hamburgo por 5 anos, praticamente. Olha aí, ó. Olha aí. Então, daí que eu tenho algumas raizinhas por aqui. Sim. E então, trabalhei no Hospital Regina também. E com o andar da carruagem, né, o meu pai teve um câncer de cordas vocais, né, então ele teve que tirar as cordas vocais e colocar traqueostomia. E aí, né, claro que eu já estava indo um pouco para Santa Cruz, acompanhando um pouquinho, né, da empresa, né, mas só indo lá, só para não dizer que não estava indo. Sim. Mas não com a doença do pai, não, nunca foi, nada. né? Nunca foi de mas ser empreendedora, nada. Certo que virou o orgulho do pai, né? Virei, mas ele teve que... Ele achou que eu ia ficar longe, né? Mas pelo menos eu estava mais perto que longe, né? Mas nunca foi o plano da minha vida. Vou fazer... Que quem vê agora a história, né? Quem vê onde eu cheguei, né? Agora, em frente à clínica, né? Parece acha que eu fiz isso desde o colégio, né? E foi tudo o contrário, por isso que eu digo. Associação, bonitinho. Zero, tudo aos trancos e barrancos. Então, com a doença do pai, eu disse, olha, agora vai ficar complicado pro pai continuar tocando a empresa sozinho, eu vou lá dar uma mão. Então, eu comecei a ir, né, uma vez por semana, até que um dia eu fui de vez. E aí eu voltei a morar em Santa Cruz, já estou lá desde 2018. Como é que funcionam esses departamentos dentro dos hospitais? O departamento de radiologia funciona com uma galera ou são poucos? Depende. Tem alguns hospitais que têm o seu próprio serviço, né? No nosso caso, a gente é terceirizado dentro do hospital. Então, o nosso serviço de imagem, ele é terceirizado dentro do Hospital Ana Nery, lá em Santa Cruz. E a gente ainda tem 2 outras filiais na nossa cidade, né? 2 mais no centro. Então, são 3 unidades em Santa Cruz. Por que um hospital terceiriza isso? Porque tem todo o investimento de máquinas também e claro, o meu pai está no Hospital Ana Nery desde 1992. Né? Então, quem puxou esse investimento e quem criou o serviço de radiologia dentro do hospital foi meu pai. Foi ele, né? Então, ele que botou dinheiro para comprar máquina. Então, lá em casa, né, desde pequena, assim, quando queima o tubo do tomógrafo, é cara de velório, uma semana pelo menos, até absorver a ideia. Eu não sabia o que era o tubo do tomógrafo e nem quanto custava isso. Mas eu sei que quando a minha mãe dizia, queimou o tubo do tomógrafo, eu sei que o negócio estava muito ruim. Isso é uma peça do equipamento que custa muito caro, né? E ele queima muito de tempo caro, em tempo. São alguns milhares, dezenas. Né? Hoje são, dependendo do tubo, tem tubos de até 700 mil. A gente está falando de bastante dinheiro. Então, sim, uma máquina hoje... 4 milhões para cima, né? Dependendo do dólar, dependendo, né? Então, são investimentos grandes. Muito. Claro que hoje a empresa do tamanho que está já né, tem todo um planejamento, né? Mais... Não que seja mais fácil, né? Mas para tu começar isso deve ser bem complicado. O pai sempre foi muito pioneiro, porque o pai fez radiologia quando só tinha raio-x. Né? Então, criou a ecografia, o pai foi lá, aprendeu e levou o ecógrafo. Surgiu a tomografia, o pai foi para São Paulo, estudou e trouxe a tomografia para Santa Cruz. Lá em 91, quando ele abriu a primeira unidade da Radisson, não era assim, né? Como é que eram os equipamentos? Não, só tinha raio-x e ecografia. Mas o raio-x já tinha? Sim, o raio-x já tinha. O raio-x já é o mais antigo. Né? E aí ele já colocou a ecografia. E depois ele levou o tomógrafo. Foi o primeiro tomógrafo da cidade e da região. Então, o pai sempre foi muito inovador, né? E esse é um mérito dele. Por isso que a empresa cresceu. Ele sempre... Isso que eu aprendi também, vendo a trajetória dele, né? Que ele só cresceu e se provou no tempo porque ele nunca deixou de investir. Ele sempre estava na frente. A primeira ressonância lá da cidade foi ele que levou. A primeira mamógrafo digital foi ele que levou. Então, às vezes eu olhava assim, nossa, mas é megalomaníaco. Né? Não, ele está sempre à frente. E se a gente não está assim, né, o mercado come a gente. Então, eu sou um pouco mais travada, mas eu entendendo hoje e vendo a trajetória dele, imagina aquelas épocas de hiperinflação. A gente reclama hoje, imagina o que era investir e empreender lá em 1900, né, e bolinha. E como é que foi receber essa notícia de que tu ia ter que ir para Santa Cruz tocar o negócio do pai? Não foi meio uma notícia. Tu estava aqui no Novo Hamburgo ainda? Isso, Mas daí tudo acontece na hora certa, né? Então, eu estava em Novo Hamburgo e eu estava casada em Novo Hamburgo e me separei. E na mesma época, o meu pai precisou operar. Então, isso que eu me separei, aí todo mundo falou assim, agora tu vai voltar para Santa Cruz. Eu disse, eu não volto para Santa Cruz solteira, mas nem amarrada. Eu acho que fizeram tanta macumba. Se casada já era ruim, imagina solteira agora. Não, fizeram tanta macumba que eu fui lá e arranjei um namorado lá em Santa Cruz. E fui lá e já fui e fui ficando, né?
Então, deu toda essa coincidência da minha vida pessoal junto com... As coisas acontecem na hora certa, junto com a doença do pai. Então, né, quando eu fui voltar para Santa Cruz, que nem eu digo, né, eu voltei por causa da doença do meu pai, mas eu digo pro meu marido também, tu sabe que foi por tua causa, né? Então, né, juntou o útil ao agradável, ficou bom para todo mundo. Então, assim que eu voltei. Então, eu não fui obrigada a voltar, né? Por causa da doença do pai. Na verdade, ele já estava ele já tinha tumor de cordas vocais desde 2014, né? Então, ele veio com cirurgia, depois com radioterapia. Ele colocou a traqueostomia a primeira vez em 2018, que aí foi quando eu voltei de fato, né? E depois, em 2019, ele fez mais, e ele ainda conseguia falar um pouco. Depois, em 2019, ele fez mais uma cirurgia, que daí ele tirou total a voz. Mas eu já estava lá. Inclusive, nessa cirurgia eu estava grávida, fiquei 1 mês com ele no hospital, eu, o neto e ele lá na função da cirurgia. Então, né, mas... Até eu tenho... vou mostrar agora. Eu tenho a tatuagem, é o símbolo do Dia Mundial da Voz. Ele é um coraçãozinho com um gogozinho. E aí eu fiz essa tatuagem para dizer, né? Eu nunca tive isso aí. Todo mundo acha que é só um coraçãozinho, mas é o símbolo do Dia Mundial da Voz. E eu fiz em homenagem a ele, né? Eu disse que agora que ele não podia mais falar, eu sempre ia... A voz dele tá aqui comigo e eu sempre vou falar por ele. Vai falar por ele. Legal. Por isso que sempre me chamam para falar, eu falo o dobro, porque eu tenho que falar por 2, né? Então, quando me convidam para alguma coisa, eu vou falar por 2, eu tenho 2 fichas, eu vou gastar. Qual que foi o maior desafio quando chegou lá? Consegue resumir tudo num maior desafio? Porque uma médica chegando em Santa Cruz vai ter que lidar com a empresa do pai e o pai nessas condições, né? E o pai, ele, mesmo com todos os perrengues que ele passa, traqueostomia e tal, ele tem cabeça de guri. E ele tá trabalhando, ele não para de trabalhar, ele estava em radioterapia, ele seguia trabalhando. Então, é um baita exemplo. Então, não é assim, o pai ficou doente e saiu. Não, muito pelo contrário, depois que eu voltei para Santa Cruz, ele voltou pro jogo. Porque ele tava lá meio de boa, meio, né, tava lá, tinha outros médicos trabalhando, nós somos entre 7 radiologistas. Então, o pessoal estava mais tocando serviço, o pai estava mais não acomodado, mas mais na gestão. E depois que eu voltei, ele voltou junto, né? Então, deu um gás para ele também, né, na gestão. E ele continua pegando firme comigo, né, até hoje. E segue trabalhando firme. Ele continua na operação? Sim, então, mesmo sem falar, ele faz a ecografia, ele escreve no aparelho, ele escreve no celular com a JBL dele, e as pacientes ainda elogiam ele. Ele não fala e ele ganha elogio. Então, olha, esse velho tem que ser estudado. Mas então, eu continuo com ele. Né? O que foi o maior desafio? Assim, primeiro que eu nunca estudei nada. Então, eu cheguei lá, eu não sabia nem os números da empresa. E eu não sabia nem o que fazer com eles, né? Porque eu não tinha nem números e eu não tinha nada de questão de gestão. Ia tudo no feeling. E o que eu fiz de início? Me grudei no meu administrador, na minha gerente. Se me explique o que está acontecendo, onde é que eu estou. Porque eu vim aqui para ajudar. Só que eu ficava sempre com aquele negócio na cabeça, que são as crenças limitantes que eu digo, né? Eu só sei da lauda. Eu só estudei para ser médico, eu só sei da lauda. Aí eu saía da sala de reunião, eu ia para baixo assim, agora eu vou fazer o que eu sei. Que eu só sei da lauda. Vinham os vendedores para oferecer aparelho, eu disse pro meu administrador, né? Paulo, recebe tu eles que eu não sei lidar com essa gente. Não sei lidar com o vendedor, não entendo as máquinas, só sei da lauda. Então, eu me bloqueava, assim, não sei vender, não sei administrar. E aí, um dia eu me dei conta, assim, a empresa é minha, sabe? Eu não posso deixar na mão do administrador. Tem atitudes ou condutas que eu que tenho que tomar, né? Decisões que tem que partir de mim. Porque a clínica é minha, da minha família, né? Não tem sócios, é meu pai, minha mãe e eu. Né? Então, não adianta, eu tenho que estar por dentro, eu tenho que tomar as rédeas desse negócio. E quando eu me dei conta disso, parece que o jogo virou. Que daí eu vou nas reuniões, eu comecei em todas as reuniões, receber todos os vendedores, né? Quanto tempo demorou para dar essa virada, tu lembra? Eu comecei a ir lá acompanhar a gestão em 2014. Que eu começava a ir assim, de 15 em 15 dias, depois toda semana. Eu fazia reunião administrativa, mais ouvido que falava, né? 2016, teve um ponto que um médico saiu da nossa clínica, que era um médico muito importante, que laudava metade dos nossos exames. Ele saiu e abriu a clínica dele. Então, eu tive que tapar aquele buraco. E ali eu tive que botar minha cara, eu tive que ir nos médicos que nos pedem exames. Oi, eu sou a Carmela. Muita vergonha para fazer isso. Hoje eu falo frouxa aqui, né? Mas lá em 2016, eu chegava tremendo com o coração acelerado para sentar na frente de um colega médico e dizer: oi, eu sou a Carmela do Hudson, que as pessoas só me conheciam pelo nome do laudo, não sabiam quem eu era. Né? E eu tinha aquele negócio, sou a filha do chefe, será que presta, né? Sim. Filha do chefe. Tem isso aí. E aí eu chegava para ele dizer: o que o Hudson pode melhorar? O que nós podemos melhorar na tua vida aqui? Para entrar no sistema tá ruim isso e isso. O meu paciente se queixou disso e disso. Eu visitei 100 médicos. E várias coisas eram fáceis de consertar, né? Era só questão de tu olhar, né, justamente para os pontos que incomodavam o teu cliente, que eu tenho o meu cliente paciente e tenho o meu cliente médico que me pede exame.
Então, aquela visita nos consultórios, nossa, de 2016 para 2017, assim, melhorou muito e cresceu muito, porque a gente recuperou, assim, a confiança dos médicos também. Olha só, o Radisson quer melhorar, né? Abrimos uma rede de contato também de novo, né? Então, como é importante aproximamos o cliente da gente. Então, isso foi muito importante também. Mas como é que era quando o meu maior desafio... Eu acho que foi isso, e foi aos poucos, né? Não teve esse aprendizado, na verdade, que foi uma construção. E né? isso é bem normal, né? O especialista... à frente de um negócio, ele geralmente quer continuar especialista, né? Eu quero continuar laudando, né? É muito confortável. Quando a gente abre uma agência de marketing, a gente quer continuar ali fazendo a nossa funçãozinha ali de... Eu quero só lidar com a marca, mas não tem toda uma parte burocrática por trás, tem toda uma parte de negociação, de venda, de tu lidar com altos e baixos da tua empresa, e tem um monte de coisa que tu tem que aprender a lidar, e não é só tua especialidade que tu te formou, né? Sim. Eu tinha até anotado aqui, assim, quando uma médica se torna empresária, né? Se há essa mudança de mentalidade, pelo que tu tá falando, total, Tem assim. que ter a mudança, né? Senão tu não vai pra frente. Ano que vem vai fazer 10 anos que tu começou a... Vai. Olha aí, ó. Posso ser convidada para palestras, né? Vai ter que rolar um outro podcast aqui, mas daí me avisem antes para eu 10 poder... anos depois. Pra poder tomar uma cervejinha. O que mudou com Carmela? Já durmo aqui, né? Vem com os 2 filhos, plateia, sim, todo mundo. Sim, eu disse, né? Tem que ter plateia aqui para ficar mais empolgante, né? Legal. Quando eu sempre penso assim, quando a gente está fazendo esse lance de aprender a gerir um negócio, né? Obviamente tem escolas, tem curso, tem tarará, mas é muito da prática, assim, é uma habilidade que tu tem que desenvolver. Tu até pode cursar, né, coisas, ir atrás de conhecimento e tal, isso vai te ajudar. Mas é o dia a dia, né? Tu tá ali, tu aprender toda essa parte de relacionamento, tu botar a cara, coisas, isso não tem como te ensinarem a fazer isso. Tu vai aprender no dia a dia. Mas, por outro lado, também, a gente tem que estudar e ir atrás de conhecimento, que é isso... Foi o que eu me dei conta depois. Claro, deu um clique que assim, eu preciso assumir esse negócio. Comecei em reunião, comecei a aprender as manhas dos vendedores, né? Comprei minha primeira máquina grande, me ferrei e aprendi. E até hoje eu carrego aquela máquina mal comprada. 4 milhões. Né? Mais ou menos. Então, não que seja ruim, mas tipo, eu poderia ter feito um negócio melhor, né? Mas a gente só vai aprendendo, né? Com o tempo. Mas eu também me dei conta com o passar dos anos que... Sim, eu estava ali, né, aprendendo com o meu administrador, aprendendo com a minha gerente, mas eu precisava também buscar um conhecimento de fora. Até se eu queria crescer, e que nem diz, né, a empresa ou ela quebra, ou ela passa para a próxima geração, né, ou ela é vendida. Né? O meu pai passou para a próxima geração. Tá. Né? Então, eu não vou ser a que vai quebrar a empresa. Né? Então, vamos estudar para continuar com esse crescimento. E eu tava com uma visão um pouquinho limitada, assim, né? Tá, mas tem que crescer, mas o que é crescer? Quanto que é crescer? Nós não tinha números, né? A gente tava gerindo de uma forma meio amadora, que nem eu digo, quem faz gestão sem números tá dirigindo no escuro. Né? Com certeza. Então, a primeira coisa que eu disse, nós precisamos de dados, né? De vendas, de clientes, né? de quantos exames são feitos, de faturamento, de custos, de lucro, tudo isso a gente tem que ter na ponta do lápis, não é um mais ou menos, ou mês a mês, nós temos que ter planejamento anual, né? A nossa visão daqui a 5 anos, onde é que a gente vai estar. E onde é que tu aprendeu isso? Porque isso aí, essa visão já é diferente já, né? Sim. Isso aprendi... Não, foi na faculdade. Não, aí, claro, comecei a acompanhar algumas coisas de empreendedorismo, seja internet, né, YouTube, agora Instagram, e fui atrás de cursos, né? E, na verdade, ano passado, né, quando nasceu meu segundo filho, eu me vi meio travada, né? Porque eu tive que... Eu digo que médico não tem licença maternidade, a gente pede licença para parir, né? Então, eu saí para ter meu segundo filho e 1 mês depois eu já tinha que voltar a trabalhar. Porque os laudos estavam lá, né? E eu também não consigo ficar muito parado. Tu parece ser alguém agitado, assim. Não dá. Não consegue sossegar. Será, assim. Cristian? Acho que parece. Então, eu voltei a dar alguns laudos, né? Um pouco de home office, mas eu tinha que também... Eu não posso simplesmente sair da empresa, abandonar, ficar 6 meses em casa. Pô, né? O negócio o jogo tá rolando, então não tem como. Então, eu ficava indo para a empresa com peso na consciência, com culpa de estar deixando, né, os pequenos em casa. Aí, quando eu estava com eles, eu ficava com culpa que eu não estava lá botando o olho na empresa, não sabia o que estava acontecendo. Estavam lá, nós somos agora 95 colaboradores. Aquela galera solta lá e eu aqui, né? Então, eu entrei meio numa crise que eu não estava conseguindo ser nem boa mãe, nem boa gestora e médica ali, né, lá dando medo do exame. Então, eu fui primeiro atrás de uma mentoria, né? Conheci a Roberta Souza legal. então
né, pesquisei sobre ela também. Eu queria uma pessoa que fosse assertiva, né, comigo naquele momento. Eu não sabia se eu precisava de um coach, de uma mentora, eu não sabia o nome, né? Mas, enfim, eu busquei ela e foi um nome muito assertivo naquele momento, sabe? E todo mundo pergunta assim, mas o que a Roberta fez contigo? Eu disse, ela me organizou, ela acendeu o meu gás. E, assim, também foi um divisor de águas da minha vida, porque ela viu todo o meu potencial e que eu não estava vendo. E que eu estava lá paralisada naquele momento, né? De mãe, gestora e médica. E ela disse... tu tem todo esse... Tu tem uma baita de uma clínica, tu tem um baita do conhecimento, tu tem um jeito para ensinar, tu tem voz, né? Tu tem que fazer eventos para os médicos, tu tem que isso, tu tem que aquilo. E eu disse, será, né? Mas eu não me via, sabe? O foguete que agora as minhas amigas dizem que eu me tornei, né? Eu não me via como um foguete, eu me via como um aviãozinho ali, né? E então foi importante essa mentoria porque às vezes parece que a gente não enxerga, que nem a gente estava conversando antes aqui. Às vezes a gente tem conhecimentos e coisas que a gente não dá valor, porque para nós é muito fácil, né? Então, que nem para mim falar aqui é fácil, não tenho muita dificuldade. Mas para ter gente que não consegue, que trava, né? Só que como é uma coisa que eu faço sem esforço, eu não dou valor para isso. E mesma coisa no trabalho. Às vezes a gente faz um ofício muito bem feito e a gente não dá valor para aquilo que para nós é fácil. Só que daqui a pouco tu pode ensinar aquilo para alguém ou valorizar aquilo, né? A gente acha que é pouco e não é. Né? Então, isso que a mentoria me fez ver, assim, muitos valores e potenciais que eu tinha que eu não imaginava que eu tinha. Como é que é o nome dela? Roberta Souza. Um beijo pra Beta. Ela mandou bem como mentora, né? De ver esse potencial em ti. Porque Exatamente. Às vezes a gente tem mentores que trabalham mais como consultores. Tem uma grande diferença aí, na verdade. Sim. A consultoria, ela geralmente vem com essas ferramentas meio prontas já, né? Vou aplicar aqui uma metodologia contigo. E a mentoria, ela já te traz com essa ideia de vou te escutar, vamos trabalhar junto e vou te fazer crescer conforme as minhas experiências. Sim. E pelo jeito ela foi bem assertiva contigo. E ela até me ajudou na questão da empresa, né? Porque eu busquei ela também para isso. Eu preciso voltar pro profissional, né? Eu tinha um perfil no Instagram, doutora Carmela, que estava parado já há mais de ano, assim, eu postava lá de vez em quando, não estava dando consistência por causa da questão da maternidade. Então, ela também me orientou muito, assim, de como me posicionar. Isso ela trabalha muito, né? O posicionamento. E eu comecei a me posicionar de outra forma, né? De uma forma que, é verdade, eu tenho essas qualidades, eu tenho esse potencial. E eu comecei a acreditar em mim, né? Então, a mentoria, para mim, como profissional, pessoa Carmela, doutora Carmela, seja empreendedora, médica ou o que vocês quiserem me chamar, foi muito importante, porque foi ela que disse, vai, tartaruguinha, sabe? Me deu um empurrão e eu fui. Às vezes eu dizia para ela assim, a sensação que eu tenho é que eu tô me jogando no precipício. Não sei o que vai vir, né? Só tô indo. E ela dizia, vai que eu tô voando do lado. É nós, então, me segura. E te arrepende? Não, imagina. Nem um pouco. Isso faz um ano agora. Faz um ano que eu fiz Eu tô com medo. Vai com medo mesmo, isso, só vai. Exatamente. Então, esse foi o primeiro passo, assim, que foi um divisor de águas na minha vida recentemente. Faz um ano isso. Sim. Né? E ali ela me incentivou até, e algumas coisas que não só ela também, a gente tem uma consultoria da empresa, que é a Capital Verde, né, com a Raquel, que lá de Lajeado, que também fez uma consultoria importante no momento de crise da empresa, lá em 2010, eu acho que ela veio, já está há mais de 10 anos com a gente. E a Raquel é outra também, que sempre me incentivava e me cutucava, né? Faz um evento pros médicos, vai mais adiante, né? E eu já falou 2 vezes isso aí. O que é esse evento pros médicos? Sim, aquela coisa, né? Eu não sei vender, né? Tá. Eu sou tímida. E então, várias pessoas diziam, tu tem que fazer um evento para reunir os médicos, para mostrar, para tu criar autoridade, mostrar o que tu sabe. Eu dizia assim, mas ninguém vai querer saber disso, né? Mas eu falava, mas os médicos não vão ir. Os médicos não vão ir, né? Eu só pensava assim, né? Até que o dia eu pensei, não, só um pouquinho, né? Eu tenho que fazer eles irem. Deve ter um jeito de eu convencer essa galera. E aí veio o desafio, eu sou meio competitiva. E eu disse, não, vai ter um jeito dessa galera ir na minha festa, né? Aí eu peguei a lista de médicos e pensei, vamos ver quantos médicos pedem exame pra nós. Tinha 400 médicos aí na lista, né? Eu disse, daqui tem uns 50 que são meus amigos. Se eu fizer um negócio aqui, esses 50 acho que vão, né? Então, se eu chegar no carinho ali com eles, eu acho que eles vão. Eu pensei, mas eu quero fazer uma coisa diferente, né? Não quero fazer um evento normal, assim. Aí tá a questão da gente também tá sempre aberto a olhar outros nichos que não o nosso. Eu tenho algumas amigas dentistas e eu via que elas iam em alguns eventos, cursos, congressos, e era tudo meio lounge, assim, né? Meio escurinho. Aí elas postavam umas fotos, assim, da tela da aula com um baldinho de Heineken, né?
Eu disse, pá, esse negócio é legal, odonto, né? Diferente, né? Sim. Tipo, vou fazer um negócio tipo os médicos. Vou fazer tipo uma festinha, um happy hour. Dá pra imaginar, cara, você tá dizendo... Daí eu disse, tá, vou fazer assim, né? Eu disse, onde é que eu vou fazer tal? Eu disse, mas tinha que ter uma musiquinha, né? Tinha que ter uma banda. Não podia ser um áudio só com música eletrônica. Tinha que ter uma banda, né? Pra depois, daí a galera ia. Daí eu disse, eu com os dinheiro curto, né? Como é que eu vou fazer um evento pra tanta gente, né? Economizando. Eu disse, eu tenho um amigo oftalmo que toca, né? Vou falar com ele se ele não quer tocar de grátis. Eu disse, Flarinho, não, tô pensando em fazer um evento pros médicos aí, tu te pira de... Tu tem banda? Nem sabia se ele tinha banda, sabia que ele tocava. Tu tem banda, tu não te pira em tocar no nosso evento? Não, sim, vou falar com os outros colegas médicos, fizeram uma banda de 3 médicos. Então já criaram uma banda pra tocar no evento, de grátis, né? E adoraram, né? Porque pra eles também é uma honra tocar pros colegas. E aí eu comecei, como é que eu vou botar essa gente lá? Vou eu no meu WhatsApp. Convidei um por um, né? Pegava os contatos que a gente tem do cadastro dos médicos no WhatsApp, um por um. Oi, fulaninha, que é a Carmela, tua colega radiologista. Alguns nem me conheciam, assim, de pessoalmente, né? Nós vamos fazer um evento que eu ia falar sobre ressonância magnética, que é a minha área, e que é uma área que os médicos não sabem, tá? Eles até sabem de raio-x, eles sabem de tomografia, mas ressonância, eles se perdem. Eles pedem, eles leem o laudo, mas eles não sabem olhar as imagens, não entendem aquele mundaréu de imagem que vem, eles não manjam aquilo, eu sei disso. E esse é o meu diferencial, porque eu só trabalho praticamente com ressonância hoje. Diz, vou fazer um evento para os colegas médicos para falar de ressonância. Acho que ter trazido umas ressonâncias aqui, não, umas... né? Umas imagens para ela nos ensinar e mostrar agora. e tal. Então, eu mandei... Ali, primeiro eu mandei o... É verdade, podia ter aproveitado. Hashtag te vejo por dentro. Então eu mandei um convitezinho primeiro, um save the date. Depois eu fiz um vídeo explicando assim... Tu sabe, tu que é colega médico, tu sabe para que serve todas aquelas imagens da ressonância? Tu sabe se o teu paciente pode entrar na ressonância? Tu sabe se metal pode entrar na ressonância? Tu sabe se o exame é com ou sem contraste? Tu sabe qual o melhor exame? Não sei o quê. Então, daí eu até mandei o meu padrasto médico e ele falou assim, eu disse não para todas as tuas perguntas. Então tu tem que ir no meu evento. Tem que ir pro meu, claro. E assim, eu comecei, e eu fui fazer também a confirmação. Oi, fulaninho, aí, vou contar contigo? Bora. Aí eu falei já no convite. E não é só isso, vai ter um evento, vai ter banda, vai ter um happy hour, né? Então, a galera já foi esperando um momento massa, né? E o que acontece? O radiologista, ele lida com todas as especialidades. Eu falo com o pediatra, eu falo com o ortopedista, eu falo com o neurocirurgião, eu falo com o clínico geral, eu falo com a gineco, né? Então... eu tinha muito médico para convidar. E mandei para todo mundo. E o lugar, primeiro, eu tinha 50 amigos que eu achei que iam na festa, mas a minha meta era 100. Eu queria 100 pessoas. Sim. Quando começaram as confirmações, já tinha 180 médicos confirmados. Eu tive que parar de convidar, porque não tinha lugar no salão. Esgotou, deu. Então, esse foi o primeiro evento. Então, eu fiz uma aula e outro desafio. Eu tinha que falar de ressonância para toda essa galera. Pro ortopedista, pro pediatra, pro neurocirurgião. Pra todo mundo. Né? Então eu tive que fazer uma aula para todo mundo entender. Então ali eu já vi um outro potencial em mim, que é facilitar a minha didática para dar aula. A Carmela usou a estratégia do dedo, que a gente já falou várias vezes, né? A estratégia do dedo é tu parar de tentar automatizar tudo, pegar ferramenta, pegar pessoas. Cara, para de pensar um monte de coisas. Estratégia do dedo, vai lá, uma listinha. Vou falar o primeiro palavrão. Deu trabalho pra caralho. Com certeza. Mas deu resultado. Mas dá resultado. Aí agora tu vai querer fazer outro evento desses? Eu já fiz. Tu já fez. Agora tu já sabe como fazer as coisas igual. melhor e Em março, no mês da mulher, eu mandei só para as médicas. E eu disse, agora eu vou botar... Porque no primeiro, metade era homem. Eu disse, agora eu vou botar 150 mulheres médicas. E eu catei e botei. Né? Inclusive, convidei a Roberta para fazer... A Roberta Souza, minha mentora, e a gente fez um evento junto, onde eu falei de medicina e ela falou de negócios para mulheres. Porque as médicas também se interessam por isso. Sim. Então, nós lotamos de novo. E mesmo esquema. Eu convidei todo mundo. Claro que agora o pessoal já está esperando esse ano, né? O final do... E eu até vou brincar que agora vai ser um evento tradicional. O evento vai ser o Rádio Som, né? Porque vai ter a banda, né? Então, e eu também quero convidar outros médicos para participar da tal da banda. Então, é toda uma ideia ainda pro final do ano. A gente gosta de falar sobre isso porque volta e meia a gente fala com os nossos clientes que estão trabalhando conosco com marketing e tal, e eles querem fazer algo diferente, e não importa que seja esse algo, e logo querem procurar uma ferramenta que automatize isso, um negócio aqui que faz aquilo, e mas tu já fez? Isso funciona? Não, nunca fiz. Tá, então não busca outras ferramentas, porque tu não vai saber nem o que fazer com elas, porque as ferramentas elas só te auxiliam para agilizar essas coisas. E essa estratégia do dedo que tu fez, tu sentiu na pele, assim, como que é convidar um médico, o que ele vai te dar de resposta, aí tu já fez essas perguntas que foi um gatilho interessantíssimo. E aí eu, que não sabia vender,
me tornei um case de vendas, né? Olha aí, ó. Então, case de marketing, olha aí. Massa, bem então, assertiva. E é isso, a gente tem que desbloquear as crenças limitantes, né? Eu não sei vender, eu não sei administrar, e assim eu vou indo. Tá aí, chegou no evento, tu já tava manjando tudo. Como A é que galera foi? chegava no evento e já me dava parabéns. Nem tinha tido aula ainda, Tem né? foto, tem vídeo desse evento aí? Eu Tem, já tem. escutei a Carmela falar Deve 3 ser vezes desse legal. evento aí, agora eu já tô muito curioso. Ah, mas Já- é que já foi muito teve legal. 2 anos Os agora, médicos então. perguntaram assim, como é que tu conseguiu juntar tanto médico? Eu acho que nunca ninguém juntou tanto médico num salão. Era o sonho de todo laboratório Então, e fazia, farmacêutico juntar imagine, todo mundo. e depois da pandemia também, né? Tantos anos sem nada, Ah, assim. verdade. Nossa, Pegou um isso. evento... Pegou isso reprimido, mandou assim, muito, né, É, também. então foi massa. 180 no primeiro. Tá, deixa eu fazer a Olha perguntinha que ninguém nunca fez. Isso aí refletiu num faturamento melhor na Radisson depois? Aí que tá, né? Como eu não tenho os números na ponta do lápis como eu gostaria, né? Tá num eu não processo sei. ainda. Eu não sei Entendi. se... Eu imagino que sim, né? Se cada médico que foi no evento me pediu uma ressonância a mais do que pediria, porque agora eles me têm como referência, né? Depois de tudo que eu Vocês expliquei deu eles uma lá. aula, né? Se eu tiver alguma dúvida de ressonância, eu vou ligar pra Carmela. E eu falei, eu deixei lá o meu contato e disse, ó, e não é uma coisa forçada. Porque eu sou assim. Quem quiser me liga. Vocês viram que eu tô o tempo inteiro no telefone, porque eu tô disponível. O médico é isso. A gente trabalha com o exame de imagem de saúde. Não tem como eu dizer, não, agora eu vou dar um off. Claro, eu posso até dar um off, mas tem alguém que tá me respondendo por mim. Né? Então, a saúde é isso, não adianta. O médico, depois que ele se forma, acabou a vida. Não acabou. Mas é estilo agora, de vida. Agora repensem. Não, é que é o estilo de vida do médico, sabe? Sim. Então, Tem que não gostar adianta. disso também, assim. Então, a gente faz de meio de coração, sabe? Não tem como fazer diferente. E assim a Carmela se tornou uma autoridade no assunto dela, que é o Pois que a é. gente fala. E eu quero saber se é daí que vem o musa da radiologia. Ah, pois é. Não, então, eu fiz Se esse... tornou a musa pros médicos. Queremos saber isso aí. Dos ó. médicos, não. Agora As vem. gurias da medicina, Agora os estudantes vem. me deram esse apelido carinhoso. Inclusive, me convidaram para ser madrinha da Associação das Médicas Cirurgiãs de Santa Cruz. Que Nem cirurgiã eu massa. sou, mas eu sou madrinha delas. Olha só. Não, então, nesse evento dos médicos, muitos dos médicos que foram no evento são professores da universidade. Eu não dou aula na universidade. Só que a minha didática foi tão legal naquela aula, eu simplifiquei um troço que é tão cabeludo para eles, que eles me convidaram para dar aula para os alunos da medicina. Né? Então, ali, através desses convites, os alunos da medicina me conheceram e já me fizeram outros convites. Então, eu já fui umas 4, 5 vezes depois desse evento até a faculdade para dar aula para os alunos da medicina a respeito de assuntos da radiologia, né? E até de outros assuntos. Falei já de maternidade, já lancei que eu vou lá e falar de finanças para mulheres ou finanças para os estudantes de medicina, que a gente não aprende nada de finanças na faculdade. E é um assunto, né, que os médicos se formam, começam a ganhar dinheiro e não sabem o que fazer. E acabam, né, com tudo que agora, ganham. o que faz? Isso eu já ouvi várias... Isso Não, é triste, é triste. Eu já Os ouvi várias médicos, histórias a gente não assim. aprende nada de gestão. E não adianta, tu vai sair da faculdade, tu vai ter... Se tiver um consultório, é uma mini empresa. Tu vai ter que ter uma Sim, é um secretária, tu vai ter que negócio. fazer luz, aluguel, Vai ter tu que tem que saber ter faturamento, administrar. tu tem que saber. Né? E a gente não aprende zero na faculdade sobre isso. Então, me chamam também para outros assuntos que não só radiologia, né? E é isso, eu vou tendo minha experiência, que nem agora vocês me convidaram para falar de empreendedorismo, né? Eu não sendo especialista nisso, mas, querendo ou não, a vida me ensinou, né? E Aprendeu os na boletos prática. ensinam, né? Os boletos vêm e a gente tem que se virar para pagar. Tá E aos poucos é isso, assim, eu fui me redescobrindo e agora, cada vez mais, eu quero buscar conhecimento, porque no momento que tu abre a cabeça, que tu começa a ver a coisa de diferente, quanto mais tu levanta a cabeça, mais coisas a gente vê. Né? Então, até no último ano, no último semestre, né, eu disse que esse ano, 2023, nós ia terminar o ano diferente. Que o Radisson ia ser um ponto de inflexão. Que a gente ia terminar o ano melhor. Ou, pelo menos, com uma perspectiva de muito crescimento. Assim como foi lá em 2016, quando eu fui nos consultórios médicos. E esse ano, assim, para mim estava muito moroso o negócio. A gente estava, tá crescendo, mas tá crescendo sempre igual, né? E a concorrência vindo e ali, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Aquilo estava me incomodando. Então, desde o início do ano, eu já estou tentando, né, ver como sair daquilo ali. E então decidi fazer um curso de equity, né, o Equity Mais, lá em São Paulo, sobre empreendedorismo. E aí fui, então, em junho agora, fazer esse curso e outro curso que abriu minha cabeça. Né? No sentido de que eu tenho que rever o organograma da minha empresa, colocar mais gente para coordenar, porque os coordenadores já estavam por aqui também. Então, às vezes, uma pessoa dava conta de 2 setores, que agora eu vou ter que abrir o leque e botar para mais. Terceirizar alguns serviços que a gente não tem qualidade para, né, tirar pessoas de dentro para fazer.
né? Então, é melhor a gente terceirizar para acelerar do que eu contratar alguém, treinar para chegar no nível que talvez eu já consiga terceirizando, né? Então, tudo isso são coisas que eu vi a necessidade. Assim, não tem como a gente crescer do jeito que a gente está. Então, para onde eu vou? Precisei de ajuda. E então, eu fui entre buscar. os teus papéis, vamos pegar esses 2 papéis, de gestora, administradora e médica. Hoje tu consegue colocar um 50-50 ou é muito mais na gestão? Eu acho que eu tô no 50-50, mas eu tô pendendo mais para ir para gestão. Eu ainda não consigo me desfazer do laudo, porque eu tenho um nome com credibilidade na cidade, né, na região. Então, o meu laudo ele pesa por ter o meu nome, né, por todo o contato que eu já fiz com os médicos. Então, eles sabem que se eles tiverem uma dúvida no laudo, eles vão me ligar e a gente vai discutir o caso. Sim. Eles sabem que... E isso eu passo para o meu time de radiologista lá também. Que tu dá um laudo, tu tem que saber, no mínimo, a informação clínica, por que aquele paciente está fazendo, tem que ter o histórico, tem que ver o exame anterior. Então, não é simplesmente olhar uma imagem e dar um laudo. Hoje tem muita teleradiologia, né? Que tem médicos de tudo que é lugar do Brasil dando laudos que eles olham a imagem e dão um laudinho, né? Então, não, ali é outro nível. Então, eu exijo isso dos meus colegas e eles fazem, né? Então, a minha clínica, a gente é diferenciado por isso, né? A gente vai atrás do problema do paciente e o nosso laudo é diferenciado. Então, agora que eu treinei o meu time de médicos, eu me sinto um pouco mais à vontade de ir deixando isso de lado. Quando eu cheguei lá, era diferente o modo que o pessoal trabalhava. Imagina, eu fiquei 10 anos trabalhando em Porto Alegre, em vários hospitais, em várias clínicas. Eu cheguei lá em Santa Cruz, eu sei o que eu quero e o que eu não quero para o meu negócio, né? E lá tinha muita coisa que era feita daquele jeito há muito tempo. E isso também foi difícil. Eu chegar, né? Alguns funcionários lá tinham me visto pequenininha, né? E aí chega a filha do chefe agora botando banca. Cagando regra. Quem é pois é, quem é você na fila do pão? E aí aquela coisa, né? Chega um líder novo que não pode ser demitido porque é filho do chefe, né? Então, Como é que é a tua rotina hoje? Porque a gente sempre acha que trabalha pra caramba até ficar sabendo que tem alguém que trabalha mais. Tu olha assim... até saber, pois é. Eu me organizei de uma forma que... nunca imaginei que eu fosse acordar às 5 da manhã todos os dias. Mas hoje eu acordo às 5 da manhã, eu começo a laudar... 15 para 6, por aí eu começo a dar os laudos. Então, de 15 para 6 até às 7, eu produzo absurdamente dando laudos, porque o WhatsApp não está funcionando nesse horário. O mundo está dormindo. Né? Estão todos dormindo. Mas, além disso, eu deixo o celular... Eu trabalho de casa, então no home office, nesse horário, eu deixo o celular na sala. Né? Porque se deixar do lado, vai se começar. deixa do lado, o primeiro exame difícil que tem, eu pego o celular. E a gente é viciado em celular. Eu sou viciada em celular. Né? Eu tenho essa noção, né? E todo mundo, muita gente não se dá conta. Aqui né? Agora a Carmela deixou o celular dela um pouquinho longe. Tá longe, não tá aqui, ó. Já tá não, os viciadinhos estão aí, não, eles estão com as perguntas aqui. Mas, mas eu não deixaria o celular aqui. Mas, assim, é aquela coisa de, às vezes, tu na primeira travada que a cabeça dá, tu vai, deixa eu dar uma descansar, que pego, e aí tu entra no Instagram e vai lá pelo menos 10 minutos só vendo bobagem. Então, eu deixo o celular longe. E aí tu tem esse horário é minha golden hour, é a hora que eu mais produzo, né? Lá todos os exames que eu tenho, todos, metade pelo menos. Aí depois começa a falando dos guri, né? Acorda os guri. Quantos laudos tu faz? 1h15, assim? Depende do tipo de exame. Né? Raio-X tem um número, ressonância... Pra ter uma ideia, assim, é 3 laudos ou é 50? Não, são... em 1 hora, assim, se os pacientes estão ajudando, só tem exame normal, em 1 hora dá pra laudar 20. Né? 20 laudos. Mas, por exemplo, tomografia, às vezes tem uma que eu levo meia hora para laudar. Sim. Tu pega um paciente oncológico, eu preciso comparar com o anterior. Aí tu tem que ver a bolinha cresceu, a bolinha diminuiu. Tem 5 bolinhas para eu comparar em cada órgão. A barriga tem fígado, rim, pâncreas. Então, depende do exame. Um joelho, né? Ali, menisco, ligamento, deu. Né? Então, dependendo do exame, tu leva mais tempo ou menos. Né? Então, de manhã... essa complexidade, não tem, por isso estou fazendo perguntas. E vou perguntando, pois então. Então, em casa também eu laudo esses exames que às vezes eu não preciso muito de exames anteriores para comparar, são exames mais rápidos. Então, é o famoso baixar a pilha, que a gente diz, que é baixar a pilha dos exames. Então, é a hora que ninguém me incomoda e eu consigo produzir muito. Aí depois vem a hora dos guri, que eu tenho que tirar, um tem 3 anos e o outro tem 1 ano. Então, acorda, faz lanche, bota a roupa, né, e leva para a escolinha. Né? Deixando os guris da escolinha, vou para o hospital. Aí no hospital, de manhã, eu tento ficar na parte de laudos, né? Mas aí eu dou um laudo, doutora, vem aqui ver isso aqui. Dou mais um laudo, doutora, pode subir aqui um pouquinho. Dou mais um laudo, vem um colega, vim discutir o exame. Dou mais um laudo, não rende. Sim. Né? Sim, os 20 que tu fez em 1 hora, tu leva o resto da manhã inteira fazer mas é um mal necessário, que diz, não é um mal, né? É a necessidade do hospital, faz né? parte, claro. Então tem as urgências ali, então é o momento que eu dou laudo, mas não produzo tanto. E aí, geralmente, à tarde, eu deixo para marcar reuniões, né? Para fazer a parte mais administrativa. Quando não tem reunião, eu dou mais alguns laudos, enfim, né? Mas é mais, assim, amanhã para dar laudos e à tarde para administrar.
E é difícil. Às vezes dá um... Mas é legal, aí a gente já começa a entender, né? Na própria rotina, tu tem essa separação dos papéis, assim. Importante. Então, assim, de manhã eu faço isso, de tarde é aquilo. Eu assumo papéis diferentes. E isso eu acho que é super importante quando a gente tem um negócio, que a gente tem esse papel de também ser um pouco operacional lá, o especialista que opera o negócio, e aí a outra parte que é mais gestão administrativa. Enquanto a gente não tem esses papéis bem separados, e até por tempo, por turno, é muito difícil a gente Sim. fazer com que os dois aconteçam. Normalmente, um deles a gente vai estar deixando a desejar, que normalmente é o da área da gestão, né? A gente vai Sim. acabar deixando assim, não, quando sobrar um tempinho eu penso no meu negócio, quando sobrar um tempinho eu analiso os números. E eu aí sou não é muito, eu feito. sou muito ciumenta com meus exames. Então, né, os exames que eu laudo, pra eu deixar pra alguém laudar, pra mim, tem que estar muito ruim o negócio, tem que estar muito pegado pra eu citar, Florinha, me ajuda aqui com meus laudos. Então, hoje eu pedi ajuda, né? Hoje eu tive que vir a Novo Hamburgo, então a tarde ficou descoberta. Então, eu tive que pedir ajuda para laudar meus exames. Então, claro, na medida que eu vou fazendo isso, eu vou vendo que dá tudo certo, né? Que os meus colegas têm competência para isso. Isso é muito do ego da gente também, né? É difícil descentralizar. Sem então, fazer, ninguém faz igual. Mas tipo, a Carmela sai de férias, eu preciso de 5 para eu sair de férias tranquila, né? Cada um pega uma parte, mas é necessário, não adianta. E a gestão, sim, ela sempre sofre. Né? Então, sempre vem o operacional antes e eu tô tentando sair do operacional, não completamente, mas tô indo aos poucos, né? Sim. Tu já falou umas 2, 3 vezes que tu é competitiva. Sim. Como é que tu vê isso no trabalho e de onde nasceu essa competitividade? Não que eu seja competitiva, eu competi minha vida inteira, né? Eu sou de origem, eu sou patinadora, eu digo que eu patino que a gente nunca diz que eu nunca vou parar de patinar, né? Apesar de eu já estar uns 2, 3 anos aposentada, mas eu patino desde os 8 anos de idade, minha última competição foi com 34, né? Hoje eu tenho 39, então faz as contas aí que eu não tenho calculadora, né? Mas depois ainda fui técnica 2 anos, então eu tô fora da patinação desde 2020. Não faz 3 anos que eu tô fora de competição, né? Competi até os 34, depois eu fiquei de técnica, né? Fui até campeonato mundial como técnica. E fui também como atleta. Então, eu passei a vida inteira competindo. E como eu digo, né? Na competição, só um ganha. Todos os outros perdem. Então, se tem 20 meninas patinando, uma ganha, 19 perdem, né? E, obviamente, eu perdi muito mais do que eu ganhei. Sim. Né? E o que eu aprendia com isso? Se eu treinasse, eu ganhava. Se eu não treinasse, eu não ganhava. Né? Então, de tanto perder e de ter que ver o que eu fiz de errado, treinar e ter um objetivo, ter um foco, né? Abrir mão de coisas da adolescência para treinar. Né? Eu fui campeã brasileira, eu fui vice-campeã sul-americana. Né? Eu fui 9º lugar em campeonato mundial de equipe, de quarteto. Inclusive com o quarteto aqui de Novo Hamburgo, da Patinarte. Né? Então, a gente abre mão de muita coisa para isso. Né? E no momento que tu entende que isso funciona no esporte, tu aplica isso na vida. Né? Então, como é que eu passei no vestibular de medicina? As vagas estão lá. Como é que eu fui campeã brasileira com 14 anos? Alguém vai entrar. No ano anterior, essa história eu gosto de contar, porque no ano anterior, em 97... eu fiquei em último lugar no Campeonato Brasileiro, nas 2 modalidades que eu competi. Eram 11 meninas, eu fiquei em 11º lugar. Eu era a pior do Brasil, com 13 anos. Só que naquele ano, a minha colega de treino, que era 2 anos mais nova que eu, então ela não competia comigo, mas ela competia naquele campeonato numa categoria inferior, pela idade. Ela ficou vice-campeã brasileira, no mesmo campeonato. E eu pensei, ela treina na mesma pista que eu, com a mesma técnica que eu, o patins dela é igual ao meu. Se ela pode ser vice-campeã brasileira, eu também posso, né? Eu só tenho que me organizar, treinar e é possível. Então, aquela coisa de interior, né? Vindo de Santa Cruz, indo pro Campeonato Brasileiro, a gente acha que só os paulistas vão ganhar. Aí tu vê teu colega lá da roça ganhando, né? Sim. Isso não. Isso te motivou. Isso eu também posso. Eu voltei. Eu já voltei com o meu... Na viagem de volta, eu já estava com o meu solo pronto. Eu tenho que fazer isso de salto, isso de currupil, e tantos saltos desse, tanto daquele, eu estava pronto. Eu cheguei em casa, já gravei minha música, que eu era metida, eu gravava minha música, nas fitas ainda. E comecei a treinar. Em 1 ano, eu treinei. A Carmela falou várias coisas legais agora, né? Da patinação, a gente não entende nada de patinação. Daí já surgiu várias... Olha aí, ó. Vai, segue aí. Então, eu treinei 1 ano, aquela coreografia. E eu treinava que se eu caía, eu levantava e continuava, porque se eu cair no dia do campeonato, eu vou ter que levantar e continuar. Eu treinei tanto que cheguei no outro ano e eu fui vice-campeã brasileira, com 18 meninas. Lá no Tesourinha, em casa ainda, né? Porto Alegre em casa, né? Nas 2 modalidades.
né? Então, nas duas que eu tinha sido a última no ano anterior. As duas modalidades. Uma modalidade tem tipo um 8 desenhado no chão. Tá. E aí a gente tem que andar na linha. Aí tu anda na linha de costas, aí tu sai de costas, tudo com um pé só. Né? Tu vai com um pé só em cima da linha, aí tu vira de frente, aí tu troca o pé. Então, isso tudo tem pontuações, né? Dependendo das viradas que tu dá e da velocidade da linha que tu tem que seguir em cima. Isso é uma modalidade, que a gente chama de figuras obrigatórias. E a outra modalidade é essa normal, que tem os saltos e giros, que tem a patinação do gelo, né? Então, nessas duas modalidades, eu fiquei vice-campeã brasileira nas duas. Em um ano, do último ao segundo. E aí, o que eu aprendi com aquilo ali? Pô, se eu me planejar, se eu treinar, eu faço. Aí, lá com 18 anos, vestibular de medicina. Tá lá as vagas, 88 vagas lá na fundação. Eu disse, tá, uma é minha. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer as provas da URGS. O que eu fiz? Peguei as 10 últimas provas da URGS, dos últimos 10 anos. E primeiro eu estudei o ano inteiro, fazendo questão. O que adianta eu saber o conteúdo se eu vou ter que chegar lá e fazer questão? Eu sempre me dei mal nas questões de marcar. Eu sempre fui boa de conversa, dá pra perceber. Então eu enrolava a professora na mão. E aí quando começou a vir as de marcar, eu me ferrava. Então eu tinha que treinar, marcar. Só questão de marcar. Chegou lá 2 meses antes do vestibular, que eu já tinha estudado o ano inteiro, eu comecei a fazer as provas. Eu sentava um dia, hoje eu vou fazer a prova de 2000 e, sei lá, de 2000, que ano foi aquilo, 2002? De 98. Ai, que velha, né? Mas é isso aí. Peguei a prova de 98, fiz de cabo a rabo. Quanto deu? Tanto. Passava? Passava. Beleza. Peguei a de 99. Fazia tanto. Passava? Não. Faltava 3 questões aqui, 3... Estuda aqui mais. Eu cheguei no dia da prova, eu já tinha feito os 10 últimos anos, eu sabia o estilo da prova, eu sabia quanto eu tinha que fazer. E assim, eu passei. Eu fiz o mesmo método que eu fiz lá na patinação, né? Para passar na prova de residência, depois do título, mesma coisa. Pegava as provas antes, o que eu tenho que fazer, qual é a matéria que cai, como é que eles perguntam, assim, pá, passei. Eu não tenho medo de nada hoje. O que vocês me pedirem para fazer, eu faço. Isso é muito legal, né? Eu peguei vários ensinamentos aqui. Primeiro, esse link com o esporte. Total. Que a gente ouve muita gente falar, a gente gosta muito disso, a gente também é muito competitivo no esporte e a gente traz isso para os negócios, né? E eu acho que isso tem tudo a ver. E é bem que tu falou, assim, aprendizado tu teve no esporte. E as pessoas acham feio competir. Eu sou competitiva. Eu escutava isso, todo mundo dizia, a Carmela é competitiva, para me ofender. Eu acho um elogio isso. E eu achava ruim, isso me fazia mal, sabe? Eu tô pensando aqui, porque... eu acho... Mas, gente, aí tu vai... Mas aí tu vai pro mercado de trabalho, aí tu termina o colégio, vai trabalhar. Ai, o mercado é muito competitivo. Pô, minha filha, o que tu tava fazendo no colégio? Ai, o colégio é muito exigente, né? Ai, não pode botar esporte quando é criança. Aí faz 18 anos, vai lá chorar no colo da mãe porque... Ai, é muito competitivo. Ah, por favor. Eu digo, eu tô com essa luz na cara desde os 8 anos de idade. Quando eu tinha que me apresentar no ginásio cheio de gente, com 8 aninhos, me botava uma roupinha lá, eu tinha que patinar, não podia cair. Eu tinha juiz me julgando com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade tinha gente me julgando. Tobias, desliga a luz ali pra nós. Então hoje eu tenho julgamento do que eu tô falando, pode me julgar. Eu sou julgada desde os 8 anos de idade. Né? Então tu aprende a performar sendo julgada, a performar com pessoas torcendo pra tu errar. Sim, e uma coisa que tu falou que eu achei muito bom, assim, que é bem aquele lance do copo meio cheio e meio vazio, né? Ela ficou em último naquele ano. E a outra menina lá, numa categoria abaixo, ficou em vice, né? Ela podia ter olhado para aquilo lá e logo falado, não é para mim. Parar de patinar. Não é para mim, porque se a outra com as mesmas condições conseguiu e eu não, então o esporte não é para mim. E ela justamente veio do outro lado, né? Cara, é a mesma coisa, a mesma situação, a mesma perspectiva, só que tu olha com outro viés, que é a outra com as mesmas condições que eu, com o mesmo equipamento, conseguiu, eu também consigo. Sabe? E isso eu acho muito legal, assim, porque é bem uma virada, assim, né, que a gente tem, assim. E isso tu teve no esporte e tu trouxe isso pros teus negócios. De começar a entender, de jogar o jogo ali, porque assim, não, mas eu vou conseguir. Sim. Mas eu vou fazer, eu vou aprender isso aqui e vou dar o máximo de mim. Isso eu pensei no início do ano. Quando eu falei das empresas, né, que esse ano o Radisson ia virar. Porque eu tava vendo um monte de clínica de radiologia crescendo, abrindo filiais e tal, né? E eu ali com minhas contas apertadas, eu disse, o que eles estão fazendo que eu não tô fazendo? Tem alguma coisa aí que, tipo, se eles estão crescendo, eu também posso. E é mesmo. E aí eu me vi lá com 11 aninhos, 12 aninhos, pensando, né? Pô, se eles podem, eu também posso. Eu tô no mesmo ramo que eles, por que eles estão crescendo e eu não? Vou atrás. Então eu tô treinando, né? Fui lá buscar a técnica, buscar conhecimento, vou treinar meu time e nós vamos engolir os outros. E tu falou que tu foi campeã brasileira sendo técnica também. Sendo técnica também. Também, porque daí, depois, quando eu fui a Porto Alegre estudar, isso eu patinava em Santa Cruz. Aí eu fui a Porto Alegre e eu não consegui mais manter o ritmo de treino no individual. Então, quando eu vim pra cá, eu digo, né? Grande Porto Alegre, eu comecei a competir em equipe, né? São grupos de 12
12 ou mais, né? O mini grupo a gente chama 12 e mais o grupo grande é até 30 pessoas. Então são equipes de tipo essas danças, né? Danças sincronizadas. Sim. Então são 12 meninas porque a maioria é menina, mas tem meninos às vezes também, que tem que fazer tudo sincronizado, né? Então o que tu aprende ali? Eu já fiz uma aula para os meus colaboradores lá no Radisson só com fotos de patinação. E o que eu aprendi na competição de equipe que eu uso hoje no Radisson. Eu tinha um time lá. Eu tinha minha estrelinha, que achava que era boa e não precisava treinar. E aí não ia treinar e desfalcava o time. Eu tinha a problema, que não enxergava o problema. E que às vezes eu levantava a mão e ia ajudar ela, assim, vamos vir treinar outro horário, né? Porque se o grupo não for bem, se uma cair, é o grupo que perde. Exatamente. E que nem eu digo pro pessoal lá do Radisson, não interessa se é a recepcionista, se é o técnico, se é a menina da higienização que erra. É o Radisson. O paciente vai sair de lá e vai dizer, o Radisson, né? E quem assina embaixo? A Carmela do Radisson. Então, todo mundo é responsável pelo que vai sair dali. Não importa quem errou. Por isso que se chama colaborador. Todo mundo tem que colaborar, porque o nome de todo mundo tá junto. Tá? Ninguém vai dizer, mas foi a fulaninha que errou. Interessa. O cliente sai dali e bota o nome da empresa. E a patinação é a mesma coisa. Não interessa se as 3 estavam maravilhosas, lindas, se o quarto elemento lá se esborrachou ou fez tudo sem vontade, né? Então, tu aprende isso. Outra vez, aqui em Novo Hamburgo, eu competi de quarteto. E no quarteto nós fomos vice-campeãs sul-americanas e fomos no 9º lugar no Mundial com 18 equipes. E também uma das meninas quebrou a perna, quebrou o pé, e a gente precisou substituir. E uma das que a gente cogitou para substituir, ela disse, eu não vou poder, porque eu não vou tolerar que uma das meninas caia, eu não vou aguentar. Quando uma das 4 caía, a gente dizia, graças a Deus que não fui eu, levanta, vamos, levanta, vamos embora. Levanta e segue, porque pode ser com qualquer um pode cair. Então, isso que na empresa, hoje o teu colega errou, ajuda ele, ensina ele. Porque no outro dia vai ser tu que vai errar. Vai ser tu. Né? Ninguém tá livre. Né? Então, isso eu aprendi no esporte. E esse espírito de equipe. Por mais que tu seja a melhor do grupo, tu sempre pode tropeçar numa pedrinha. Teve um dia que eu, das 12, fui eu que caí. Teve num show lá, com a sombrinha da Mary Poppins, eu caí pra trás de bunda, lindo, maravilhoso o tombo. Né? Eu era a pior patinadora? Não, eu não era a melhor, mas né, eu ia bem. Nunca tinha caído. E um dia eu caí. Né? Então, pode acontecer com todo mundo, tu tem que estar ali disposto a estender a mão pro teu colega e não julgar. Né? Então, o esporte ensina muito. Abrir mão para tu conseguir uma coisa lá na frente. Né? Sim, tu abrir mão do agora para conquistar algo maior. Falando em abrir mão, como é que foi essa trajetória lá quando tu era adolescente? Valeu a pena, não valeu? Agora tu olha para trás e imagina que sim, não, valeu a pena. Eu era muito apaixonado por aquilo lá. Eu passava 3, 4 horas no ginásio. Eu só gostava daquilo. Eu só fazia aquilo. Isso geralmente entra como um peso, né? Os pais acham às vezes que estuda de manhã, treina a tarde inteira, perde o teu tempo. Mas pra mim aquilo eu amava aquilo lá. Então, às vezes os pais podem pensar assim, tá, né, coitado, tá sofrendo, mas vem coisas boas, vem ensinamentos e a gente gosta daquilo, né? Às vezes eu me lembro que tinha momentos que o treino tava ruim e às vezes eu dizia pra mãe, não quero ir. E a mãe deixava, eu ficava às vezes uma semana sem patinar. E aí eu tinha medo, assim, será que eu vou parar? Porque algumas amigas iam parando, né? E tu vai entrando na adolescência, tu começa a perder. Bem normal, e isso também é questão do grupo. Às vezes tu vai não porque tu tá afim, tu vai pelo grupo, né? Minhas amigas estão tudo lá conversando, eu vou estar fora, né? Aí tu vai pelo grupo. Hoje, né, agora, esse ano, depois da patinação, eu também fui pra corrida, né? Fiz maratona, sou maratonista. Agora não sou, hoje eu corro 3 km só. Então, tô 4 já. Mas já fui maratonista. Sim, né? Tu tem um filho com 1 ano e pouco, né? Isso, Vamos com calma, né? Tá voltando, corri grávida também, mas mais de boa. Não, agora tô dando tempo pra curtir os piá, né? Depois que eles começarem a dormir até mais tarde, já adolescente, eu vou começar a correr de novo bastante. Vai acordar às 4, daí tem uma hora sobrando aí que eu... Exatamente. Mas então a corrida também me ensinou. A maratona é a mesma coisa do planejamento, né? Tu não acorda hoje e vou correr 42 quilômetros. Tu tem que correr 1 quilômetro a mais por semana até tu chegar lá. Tu corre 15, 16, 17, 18. 40 eu não consigo. Tá, mas 19 eu corro. Aí na semana seguinte, 40 eu não consigo. Tá, mas 20 eu corro. É só uma a mais. É só uma a mais. É só uma a mais. E assim tu faz o planejamento e tu corre uma maratona. E aí tu vê que tu não conhece teu limite. Né? Então a maratona ensina muito pra cabeça. A maratona detona o corpo. Né? Não faz... é saudável correr maratona? Não é. Mas pra cabeça, nossa. É uma patrola na cabeça uma maratona. Né? Então tu sai de uma maratona um monstro. Tu faz qualquer coisa. Né? Então também, pra mim, correr maratona não foi difícil por todo o meu histórico da patinação. Eu sempre soube que eu ia conseguir correr. Sim. Né? E tu consegue hoje, agora pegando o teu... Tu é uma pessoa agitada,
Percebe-se, né? Que Fuga de tem ideias. essa coisa, me parece que tu tem muito essa coisa, um pouco da ansiedade também, assim, do negócio pra ontem, de eu quero alcançar logo, mas ao mesmo tempo tu olha pros negócios e vê que não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Sim. É uma construção. Tu consegue equilibrar essas duas coisas? Sim, mas eu nunca fui muito da velocidade, nem na corrida. Não? Não, eu gosto de planejar e do fazer. Persistência. Eu odeio campeonato. Ah, mas tu quer me ver mal, tu me bota na semana do campeonato. Eu odeio competir. O dia da competição. Tem gente que gosta, né? Adrenalina e tal. Sim. Eu odeio. adoro competição. Eu odeio Eu o acho dia da massa. competição. Odeio. Eu só quero que passe, que acabe. Mas aquele ano de planejamento, aquele semestre, eu adoro aquilo. De eu me imaginar lá na frente. Então, de eu ir. Pá, eu corri a TTT, que é a Travessia Torres Tramandaí. Corri em também dupla. correu. Corri em dupla. Mas é correndo duplo. Essa informação eu já tinha. É um eu pouco Eu diferente. corri em dupla Michele. também. Um pouco diferente, né? Aham, Tu correndo duplo e mais Então- quantos? Eu, Quantas minha dupla duplas? e mais 6. Então, 4 duplas só. Por que eu puxei a TTT agora? Não, que tu gosta da jornada, da Sim, preparação. então, o dia, meu Deus do céu, que inferno correr naquela praia. Mas assim, toda vez que eu ia treinar, eu me imaginava chegando. Aí eu me imaginava eu chegando, chorando, me arrastando, com a minha dupla no colo, ela me segurando, eu segurando ela, sabe? Então, aquilo dava um gás. E às vezes até eu não queria treinar. Isso é outra coisa de equipe, né? Tinha dias que eu não tava afim, né? Que era 9 da noite, eu tava no sofá, hoje eu tinha que treinar, não vou. Aí a dupla mandava uma mensagem: aqui tá feito, dupla, vamos lá, dupla forte, porra! Aí eu, puta, 9 da noite, vou ter que treinar. Botava a roupinha e ia 9 da noite correr 12 quilômetros, porque era o que tava na planilha, a dupla tinha feito. Então isso também, né? A importância de ter alguém junto. A equipe só vai se todo mundo for junto, né? Então isso também é patinação. Não tô afim de treinar, mas é o quarteto, eu tenho que ir, né? Então uma leva a outra. Então, e isso também é que a empresa, né? Eu sozinha não faço nada. Não faço nenhum diagnóstico sozinha. Eu preciso da minha recepcionista, eu preciso do meu técnico, eu preciso da menina que digita o laudo para mim, eu preciso de toda a máquina Radisson funcionando. Então, um time que anda junto, a gente vai fazer muito mais. Eu vou fazer muito mais diagnóstico, vou atender mais gente, vou salvar mais vidas. Que é por isso que a gente existe, né? Sim. Não é só para ganhar dinheiro. Ô, Carmela, tem que ter um eu propósito. gosto sempre de fazer a perguntinha do lado do desafio da vida, assim, porque... Tipo assim, qual que foi a decisão que tu tomou? Eu vou fazer isso e tu não conseguiu fazer. Tu tem alguma coisa que te marcou? Porque geralmente isso não tá nas palestras, não tá... Não, né? O que deu errado, né? Eu não sei. Eu não sou muito de... Eu não tenho muito planejamento, assim, a longo prazo. Eu não tenho muitos, assim, sonhos, né? Que nem as pessoas dizem, eu vou me formar com tantos anos, eu vou fazer especialização, eu vou casar, eu vou ter tantos filhos, e eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Tudo é que a minha vida, né? É um vai pra lá, vai pra cá, que eu vou indo conforme a maré me manda, né? Então, eu não me lembro, assim, muito de ter tido um plano, né? Que deu errado, né? Uma coisa que eu me propus a fazer e não fiz, não deu certo, que eu não consegui. Claro, na patinação, vários, né? Que nem eu disse, várias vezes eu perdi, muitas, né? Inclusive na competição de grupo. Ali de 2009 até 2013, quando eu voltei pro quarteto, eu perdi todos os anos. Perdi achando que ia ganhar, ainda vamos lá, e força e tal, e nós chegamos no campeonato, tava uma pau. Teve uma vez que foi até aqui na cidade ginástica, a gente competiu, e eu achei que ia dar, sabe? E depois eu entrei no banheiro e eu chorava, assim, por quê? Será que eu nunca vou conseguir ganhar um campeonato? Eu perdi muito. Sabe? Pô, e assim, a gente pegava pessoas, o grupo nem sempre tu consegue, é que nem empresa, nem sempre tu consegue os melhores colaboradores. No grupo nem sempre tu tem os melhores patinadores. Às vezes tu precisa botar um melhor que nada para fechar 12, sabe? Então, imagina lá em Santa Cruz ainda, né? Tinha muito melhor que nada ali no grupo. Né? E aí eu ia lá, eu dava treino especial, e eu mesmo patinando dentro do grupo. E não dava. E eu me lembro desse dia que eu entrei no banheiro da ginástica, aos berros depois. Eu tava com a cara toda verde, que nós éramos ZT, com a cara verde. E eu disse que eu ia bater no microfone. E chorando, toda borrada. Por que eu não desisto disso? Eu me lembro que eu dizia assim, por que eu não desisto desta merda que eu só perco? Depois disso, eu fui pro Campeonato Mundial. Fui para 3 campeonatos mundial, 1 como atleta e 2 como técnico. Isso é muito legal, porque geralmente a gente toma uma aula de persistência. E é isso aí, realmente, eu perdi Quem é o muito melhor mais. não, é o mais persistente. É o que mais bateu ali. Teve um campeonato que eu tava inscrita, que também era aqui no Novo Hamburgo. É que aqui Santa Cruz e Novo Hamburgo são polos da patinação, polos, né? E eu treinava em Porto Alegre. E eu tava muito insegura, porque eu tava treinando mal, eu tava acima do peso, eu tava num momento ruim na faculdade, assim, né? Muito estresse, eu não tava conseguindo treinar. E eu não tava querendo competir, né? Mas eu tava inscrita, tinha que ir e tal, né? E eu tava com aquele pensamento tão ruim que eu tava inscrita em 3 modalidades. Na primeira, que é aquela de andar em círculo no chão, eu caí, machuquei o cotovelo.
né? E fiz um derrame articular no cotovelo e eu não consegui fazer as outras modalidades por causa do braço. Então, às vezes, como a gente pensa, quando a gente tá ruim, né? Que nem aquilo ali, eu me propus a fazer e não fiz, né? Mas eu já fui sabendo que não ia dar, porque eu não tinha me preparado de forma adequada. Não estava no momento bom. E aí fui lá e tudo acontece, viu? Tu pensou tanto que não ia dar certo, bom, quase quebrei o braço. Ô, Cristian, tu acha que a Carmela é determinada? Acho que sim. Então escuta essa. Há quantos anos tu não come doce? Bah, 28 de junho, fez 8 anos que eu não como doce. Não pode ser. É verdade esse bilhete. Anota essa. 8 anos sem comer 8 doce. anos sem comer doce. Sim, eu sou viciada em doce. Eu não sou ex-viciada, eu sou viciada em abstinência. Sim, e fiz uma live, Não inclusive, dia consigo 28 de junho, no dia do aniversário dos 8 anos. 28 de junho é meu aniversário. É mesmo? Vou guardar essa data. Ah, então, ó. Quando eu estiver comemorando, A o minha ano amiga- que a vem, minha eu vou amiga que lembrar. ficou- Comer um docinho, Eu vou A minha lembrar, amiga a que ficou- Carmela tá há 9 anos sem Isso. comer doce. E a minha amiga que ficou vice-campeã brasileira também é do dia 21 de junho, no aniversário dela. Olha aí. E o meu último doce foi um alfajor, voltando do Campeonato Sul-Americano, quando nós ficamos vice-campeãs Por que tu sul-americanas. decidiu fazer isso? Porque... Eu quero me sacrificar, Não, eu quero parar não. de comer coisas boas. Não, o doce foi um problema na minha vida desde os meus 16 anos. Eu tinha uma compulsão por doce, eu não tinha bulimia, né? Eu não provocava vômito, eu não tinha anorexia, não tinha nada. Eu tinha um comer compulsivo, que é um comportamento de viciado, né? De tu não conseguir, assim como o alcoólatra não consegue tomar um gole e não tem tá sem bom. tomar o engradado inteiro, eu não conseguia comer um bombonzinho, um quadradinho de chocolate sem comer a barra inteira. E na frente dos outros eu até poderia comer um bombom, chegava em casa, metia uma caixa de bombom. Né? Passava no posto de gasolina. Posto de gasolina é um ponto de drogas. O que vende ali? Cigarro, bebida e porcaria, doce. Então, a loja de conveniência não deveria existir. Né? As pessoas se acabam nessas lojas. Então, eu tive uma relação com o doce Carmela muito... vai de experiência própria. Sim, mas vivia nessas coisas. Então, a questão do doce, pra mim, era muito... Eu nunca fui obesa, né? Porque eu sempre fui atleta, né? Mas o meu comportamento com o doce era de viciado e aquilo me dava um prejuízo psicológico ou social muito pior do que físico, né? Porque às 6 da tarde eu comia 2 barras de chocolate. E que nem diz meu irmão, eu usava drogas pesadas, né? Não é assim, comer um docinho, né? E depois eu não queria sair de noite, né? Tinha uma festa para ir uma formatura, eu tinha comido 2.000 calorias, eu ficava em casa de boiando. Então eu perdia coisas, né, da minha vida Sim, social isso normal impactava por em causa outras disso. coisas. Né? E eu tentava parar de comer doce todos os dias da minha vida. 365 dias no ano eu tentava durante 16 anos, porque eu parei de comer doce com 32. Então, dos 16 anos até os 32, eu sofri todos os dias com isso e todos os dias eu tentei. Então, outra coisa que as pessoas falam, quando é que deu o clique que tu parou de comer doce? Eu levei 16 anos tentando 365 dias. Todos os dias eu tentava e não conseguia. Aí uma vez eu fiquei 6 meses sem comer doce. Aí eu fui tentar comer, eu tinha esquecido o lanche, fui comprar uma barrinha de cereal, comprei aquelas que tem o chocolatinho embaixo, né? Uhum. Aí no dia seguinte eu já comprei uma barra de proteína, aquelas de chocolate, e no dia seguinte eu comi uma barra de chocolate. E aí eu levei mais 6 meses para conseguir parar de novo. E aí desde lá eu não como mais. Aí tu viu que não podia abrir espaço pra isso. Então, é determinação. É difícil, mas esse foi difícil. Porque justamente a Carmela é determinada, né? E eu não conseguia largar isso. Tu carrega isso ainda. Sabe? Isso gera uma culpa maior ainda. Eu passava na medicina, fazia acontecer em tudo. Como o assim que eu não me vou conseguir parar de comer doce? E eu não conseguia. Era mais forte que eu. E aí, o vício em álcool é socialmente aceitável. Né? Tem a química. O doce é química também, né? O cara que cheira cocaína, tu vai dizer, mas cheira só uma carreirinha aqui. Não, né? E por que o cara que tá viciado em doce, tu diz, mas come só uma sobremesinha. Só um pouquinho não faz mal. Tu vai dizer pro alcoólatra, toma aqui só um gorazinho aqui, não vai fazer mal. Ou vai fazer mal. Deixa a pessoa que não quer comer doce em paz. Olha né? aí. Fica o recado. E depois que eu fiz uma live sobre isso. Porque isso deve rolar pra caramba, né? Sim, eu fiz uma live sobre isso e a galera vindo, as pessoas que nem me conheciam. Minha vida resumida em uma live, eu sofro exatamente com isso. E as pessoas não sabem, que as pessoas não falam isso. Nós ia Ninguém cantar chega parabéns e comer um bolo hoje, então, Tobias, não precisa trazer o bolo. Então, às vezes a pessoa não sabe o mal que isso é pra uma pessoa. Né? Que nem eu não tenho problema em tomar um copinho de cerveja aqui, né? Pra mim não tem problema. Se agora tu não pode tomar cerveja nunca mais. Tá bom, não sinto falta. Gosto, sabe? Mas não é um problema pra mim. E o doce é problema pra algumas pessoas, só que as pessoas não é socialmente aceitável esse vício por doce. Sim. E é o mesmo comportamento. Carmela. Eu tô apavorado com essa decisão de tentar, porque isso é muito normal, né? A gente tem um problema, a gente sabe que a gente tem aquele problema, a gente decide que a gente não vai mais
comer, não vai mais beber, não vai mais fazer tal coisa e a gente faz igual porque a decisão parece que ela... Tipo assim, azar, desisto, não quero mais decidir isso, vou comer igual. Sabe quando é que eu consegui? Isso é muito normal. Quando eu me comprometi publicamente. Porque eu cheguei no Instagram, era na época do Facebook. Eu disse, meu nome é Carmela e faz uma semana que eu não como doce. E como eu tava na função de campeonato, isso ali foi bem no ano do meu campeonato mundial, né, do vice-campeonato sul-americano. Então eu botei, e aí a galera veio me perguntar, tu não tá comendo doce? É pro campeonato. Eu dizia que era pro campeonato, mas não era. Eu já tava há 16 anos tentando. Mas aí as pessoas aceitavam, né? No caso assim, não, tô sem comer doce por causa do campeonato, né? Então, eu me comprometi publicamente. E aí eu pensava assim, deu um mês sem comer doce. Aí as pessoas me encontravam, elas diziam assim, tu ainda tá sem comer doce? Eu dizia sim. E eu tinha muita vergonha de dizer, não, eu comi doce de novo. E aí, imagina, eu me comprometendo comigo mesma, eu não parava. Eu precisei me comprometer com os outros, como a gente se importa com o que os outros falam. Ao ponto de eu vencer um vício de 16 anos, porque eu me importava com o que os outros iam dizer, né? Então, para mim funcionou. A primeira vez que eu me comprometi, que eu fiquei 6 meses, depois eu comi de novo, e aí eu tive que ir, né? Não, mas não era só ter o campeonato. Aí depois veio outro campeonato, eu engatei de novo. Mas é aquela coisa, né? Tu vê, né? E pela gente a gente não faz. Aí tem que fazer pelos outros. Ô Carmela, tu falou que é uma pessoa que não tem muitos objetivos a longo prazo. Sonhos, assim. Mas deve ter. Pois é. Né? Assim, compartilha com a gente alguma coisa que tu tenha, talvez... Pode ser pessoal teu ou até do Radisson, daqui a pouco alguma coisa que vocês vislumbram a longo prazo, assim. Eu não sei dizer. Mas, assim, no último ano que eu tive mais contato de novo com a parte do ensino, que eu vi que é uma coisa que faz muito sentido para mim e que me dá muita satisfação. Então, desde o ano passado, depois do meu evento médico, que eu tanto falo, né? Desde ali me acendeu de novo essa questão do ensino. Então, é uma coisa que eu quero fazer mais. Né? Ensinar, seja radiologia, seja empreendedorismo, seja as pessoas a pararem de comer doce, o que eu puder ensinar, né, e passar da minha experiência que vai impactar e mudar a vida de outras pessoas, eu vou fazer, né? Então isso é uma coisa que a parte do ensino eu quero seja mais fazer crescer mais na minha vida. Que a Carmela vai assumir, assim. Talvez eu deixe de ser vou ser menos médica, talvez, apesar de que eu também quero fazer ensinamentos dentro da radiologia e da medicina. Né? A questão de administração, eu acho que eu também quero terceirizar um pouco mais para também não ficar tão refém do meu negócio, né? E daqui a pouco replicar o modelo quando ele estiver bem azeitado, né? Que nem a gente diz, vai abrir filial. Se é para abrir filial do jeito que tá, eu só vou triplicar o meu trabalho. Eu preciso primeiro arrumar o brinquedinho para depois fazer a rodinha, claro. Né? Para depois fazer o trem andar, né? Então, estamos nessa fase ainda. Eu não sei o que mais eu me vejo na frente. Eu me vejo sempre me mexendo em questão de atividade física, né? Quero voltar pra corrida. Um sonho que eu tenho é tocar bateria. E eu disse que esse ano eu ia começar a tocar bateria. E tá na lista do ano ainda, o ano não terminou, né? Sim. Então, pra esse ano eu ainda tenho que... E eu queria também continuar patinando. Eu queria 1 horinha na semana só pra dar uma patinada. Ainda não consegui achar a horinha. Né? A musculação eu já coloquei esse ano, porque é outra coisa que... Musculação que nem remédio, tem que fazer. Né? E antes a gente fazia pra ficar, né, com a barriga trincada, com as pernas grossas. Hoje eu só faço pra levantar meus filhos. Né? O meu mais velho tá com 17 quilos. Então, assim, não dá pra tu ficar dizendo assim, vai com o pai, né? Não dá, tu tem que levantar uma criança de 17 quilos. Eu não tava nem conseguindo botar ele no carro. Eu disse, eu preciso fazer musculação pra levantar os meus guri. Né? Então, depois de certa idade, depois da maternidade, tu não quer mais a barriga trincada, tu quer só levantar os piá. Então, esse ano eu consegui, já botei musculação 2 vezes na semana, sagrado, por causa deles. Por mim eu não fazia, né? Mas pelos filhos a gente faz. Sim. E patinar tá faltando na minha vida, né? Tá muito tempo longe dos patins, então vamos ver se eu consigo 1 horinha na semana. E a bateria, esse é pra esse ano. Mas pra frente é muito difícil. Até tô querendo fazer mais um filho, porque eles são tão bonitinhos. Vai tentar guriazinha, né? Muita loucura. A galera diz, não vai tentar guriazinha, eu sei que vai vir mais um guri. Mas, eles são tão bonitinhos, né? tô sentindo, vai vir mais um... vai completar esse timezinho aí. Deixa eu fazer uma perguntinha. E antes de fazer uma das últimas perguntas, tá nos assistindo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui. Se tu curtiu o vídeo, curte o vídeo. Comenta aqui embaixo já se tem uma pergunta pra Carmela. E vamos lá. O que tu conseguiu implementar dentro da Radisson daquela cultura Carmela? De esporte, de desafio, de liderança? Pois então, primeiro que eu fiz essa aula, treinamento, o pessoal gosta de chamar de treinamento na empresa, né? Eu gosto mais de conversa. Né? Com meus colaboradores, onde eu só botei foto de patinação e eu meio que me apresentei para eles. Porque imagina, são mais de 90, tem alguns que eu mal conheço de nome. E eles também, né? Eles chegam na empresa, muitos não me conhecem, né?
Então eu me apresentei dessa forma, assim, ó, eu sou líder porque eu passei por isso aqui. E mostrei toda a minha trajetória na patinação, né? E me apresentei para eles. Eu aprendi com isso, a pensar desse jeito, a agir desse jeito. Então eles entenderam também um pouco da minha formação, até para me respeitar e para entender o jeito que eu trabalho, né? Então isso foi uma forma de colocar um pouco de cultura. Isso também no meu último curso que eu fui fazer em São Paulo, na imersão que eu fui fazer nesse ano, se falou muito disso, né? Eu estava sentindo que a cultura estava se perdendo, né? Então, e eu fui lá também atrás disso, assim, como resgatar a cultura, né, do meu pessoal, né? Como liderar de forma... Eu faço pesquisa de liderança, de satisfação de liderança, ou de avaliação da liderança, de 6 em 6 meses, né? Pai, eu tô pedrada, assim, ó, porque é anônimo, né? E ali, agora a gente faz no celular, né? Então, ali, o celular aceita tudo, né? Uhum. Então, eu tomo umas pedradas, assim, dos meus colaboradores que, nossa senhora, né? A galera não imagina. Mas, que nem eu digo, né? Todo feedback é positivo. Se eu peço... o único jeito de eu melhorar é recebendo crítica, né? Então, para mim, uma crítica, obrigado pela chance de melhorar. Né? Claro que a gente recebe, dá uma semana que tu tem vontade de largar tudo, de matar 3 ou 4, respira, né? E ver se mas o que eu posso melhorar com isso? Né? Então, isso também é uma coisa que faz eu melhorar a minha liderança, né? De eu ver quais são os meus pontos fracos e trabalhar nisso, né? Eu estou tentando me aproximar mais, né? Porque são 90 com o tempo, ainda mais com os meus 2 filhos que nasceram, muitos foram contratados durante a minha licença maternidade, que licença, né, de mesinho, mas enfim, que eu não tive tanto contato por isso. A pandemia a gente conheceu todo mundo de máscara, então muita gente foi contratada e depois que saíram as máscaras, a gente, gente, quem são essas pessoas, né? A gente só conhece o olho. Bota máscara, senão eu não sei quem tu é. Então, essa questão de me aproximar, de conhecer a galera, eu também estou tentando fazer mais. Agora, a partir desse semestre, eu estou fazendo o Café com a Chefa, que eu fico lá disponível para eles virem conversar comigo um por um. Legal. Pergunto, né, o que tu faz, o que tu gosta de fazer, de onde tu veio, né, o que tu quer da vida. Uhum. Né, é uma conversa bem de boa, assim, né? E fiz já com alguns e está sendo bem legal. Né? E não adianta, que nem até estava vindo para cá escutando um podcast que diz, né, a cultura tem que ser cultivada. É que nem um casamento, né? É qualquer relação. Se tu não tá ali cultivando aquela cultura, botando teus valores, seus princípios, continuando com as pessoas certas e desligando aquelas que não estão na vibe, que não pensam que nem a empresa, então não tem nada de errado. Não que uma pessoa que seja desligada, ela seja ruim, mas ela não tá na vibe da empresa. Vai ter uma empresa que vai aceitar ela, que vai encaixar com o perfil dela, né? Mas a galera que tá ali treinando contigo, né? Trabalhando contigo, treinando contigo, tem que estar na mesma vibe. Né? Eles têm que entender por que a empresa existe, o que eles estão fazendo ali. Que nem eu digo, a gente não está fazendo exame. Pô, nós estamos dando diagnóstico. A pessoa vai morrer, ela chega aqui, ela faz um diagnóstico de câncer inicial e ela vive. E aí aquela família que ia perder, aquela mãe, não perde. Porque a gente fez um diagnóstico, é para isso que o Hudson existe. E isso eu só me dei conta lá em São Paulo também. Porque eu estava, não aguento mais trabalhar, joelho, eu brinco que eu lado muito joelho. Aí quando eles fizeram eu pensar assim, tá, mas por que tu acorda de manhã? Porra, a gente tá lá para mudar o rumo de vida das pessoas, as pessoas iam morrer, e elas vão lá no Hudson, a gente faz o diagnóstico, e elas vivem anos. Pelo que tu faz e não o que tu faz. E aí eu reuni o meu time e eu falei assim, gente, o que tu faz aqui? Eu comecei a perguntar, eu digito laudo, o que tu faz aqui? Eu faço raio-x, o que tu faz aqui? Eu limpo o chão. Não, nós todos, olha o que a gente faz. E mostrei, gente, nós estamos salvando vida de pessoas, e é por isso que o Hudson tem que crescer, né? Todo mundo aqui, se a gente crescer, mais vidas vão ser salvas, mais gente a gente vai tirar da morte, mais gente a gente vai acompanhar um tratamento de câncer, intervir na hora que esse remédio não está funcionando, tem que botar outro. Só se tu tá ali acompanhando o caso do paciente. Daí eu vi, nossa, minha empresa é foda pra caralho, né? Sim. Desculpa, tá faltando, né? Umas palavrinhas, mas é que não tem como falar de outra forma, né? Boa. Eu acho que é bem assim, quando a gente está implementando a cultura, é o dia a dia, é estar ali, criando processos também, né, para fazer as pessoas, mas tem muito disso, assim, dessa essência de fazer as pessoas se sentirem parte do negócio, né? Elas têm que saber por que elas são, por que elas têm que fazer aquilo ali que a gente está dizendo para fazer. O processo é esse, treina isso. Tá, mas pra quê? Pra quê? Pô, pra salvar a vida. O que tá lá na ponta. Olha que nobre é o que a gente faz, né? Porque normalmente as pessoas se enxergam só uma engrenagenzinha, né? E elas têm que entender, não, a gente só faz isso tudo, né? Muito bom. Carmela, deixa um recado para a audiência. Imagina assim que tem muitas pessoas hoje olhando... Analogia, eu gosto da analogia. Tem muitas pessoas hoje enxergando aqui que são profissionais também,
liberais, profissionais autônomos, né, que estão ali e às vezes estão tentando então montar um negócio, estão tentando se enxergar um negócio. E tu passou por esse momento, tu não deixou de ser um profissional liberal, porque tu atua ali como especialista, mas tu também começou a ter essa outra visão na parte de ser empresário, né, de gerir pessoas, gerir um negócio e tal. Então, acho que se pudesse deixar um recado para as pessoas que estão nos olhando aqui sobre como fazer isso, o que foi essa virada para as pessoas também poderem entender isso. Eu acho que tem que ir atrás de conhecimento e de abrir a cabeça no sentido de sair, justamente não é só do operacional, mas da área da gente. Às vezes a gente fica, né, só ali na nossa área e às vezes a solução para o nosso negócio vai estar numa ideia que outro negócio teve. Tanto é que a imersão que eu fiz juntavam empresários de tudo que é área, né? E quando a gente começava a falar e fazer as perguntas, a gente via que a dor de um era igual à dor do outro. Então, às vezes, só muda o ramo, né? Mas os problemas são os mesmos. Então, às vezes, a gente fica também muito só no nosso mundinho e a solução está no mundinho do lado. Pô, aquela empresa lá de outra coisa, nada a ver com a minha, resolveu esse problema fazendo tal coisa. Bah, eu posso adaptar isso na minha, né? Querendo ou não, que eu fiz na questão do odonto ali, né? Que é da saúde, mas enfim. Então, não adianta, tem que buscar conhecimento, tem que buscar solução, não dá para desistir. Sim, beber, né? de outras fontes. E também se enxergar como o empreendedor. Eu acho que todo mundo que é autônomo é empreendedor, tem uma empresa, nem que seja uma mini empresa, né? Então, tu tem que ver o teu negócio também com olhos de negócio. Né? Por mais apaixonado pela operacional que a gente seja, né? Por mais que eu adoro ficar em cima dos meus exames, olhando ali, por mim eu fazia isso o dia inteiro, né? Mas a gente tem que sair dali. E tem um mundo legal também no empreender, que nem eu digo, tá muito na moda empreender, todo mundo quer ser empreendedor, não sabe o perrengue que é, né? E é mesmo, só que, claro, é compensador também. Tudo que te desafia, no momento que tu tem conquistas, e não é todo dia que a gente tem conquista, a gente, assim como no esporte, a gente muitas vezes mais perde que ganha, mas quando a gente ganha, é enriquecedor, isso é gratificante. É verdade. Né? Então, o empreender tem disso. É emoções fortes, é montanha-russa. Então, né, quem gosta de ficar São tranquilinho, muitos desafios, mas larga, é bom. nem começa, né? Sim. Mas é isso, tem que ir pro jogo, mas tem que ir pra guerra com as armas certas, né? Então, tem que sempre buscar conhecimento, eu acho que é isso. Né? A prática, claro, com a prática, às vezes também não adianta fazer um monte de curso e não usar, né? Então, tu vai lá, tu estuda e tu tem que botar... e tem que aplicar. Isso, né? É um mix, para dar certo tem que ser... Tá, e falando de acreditar, conhecimento, nos ajuda aí com umas indicações de conhecimento. Onde é que a gente pode buscar mais conhecimento? Podcast, livro... Gente, o curso eu acho que até já pode dar, talvez. Qual eu curso comecei, que tu foi fazer em São comecei Paulo, a ler, né? Ler me ajudou bastante, né? Eu iniciei assim, eu não lia nada. Algum Eu lia livro que tu lembra que foi o divisor de de águas? de empreendedorismo eu não tenho lido muito, mas uma coisa que eu tinha era uma ignorância financeira absurda, né? Então, eu não sabia nada de finanças. Então, eu comecei a ler, eu não lia nada, eu li um livro por ano e olha lá, né? E aí, quando eu comecei a ler sobre finanças, né, sobre alguns livros, do 1.000 Milhão, do Thiago Negro, Me Poupe, da Natália Cury, comecei a ler sobre finanças, peguei o Gustavo Cerbasi, e aí também já tinha alguma coisa de empreendedorismo junto, né, o Thiago Negro também, com um braço de empreendedorismo no Grupo Primo. Uma leitura foi puxando a outra. Quando eu vi, eu estava lendo 2 livros por mês, comendo livro. Obviamente, eu não tinha meus filhos ainda, né? Então, depois, claro, veio os piá, não consegui mais ler no mesmo ritmo que antes, mas eu acho que a leitura, mesmo que seja um pouquinho por dia, tu mantém a tua cabeça ali, né, com mais ideia. Às vezes é uma frase. Hoje eu tento ler que seja uma página de manhã cedo, sabe? Antes dos meus laudos às 5 da manhã. É o hábito, eu tento ler um parágrafo, que seja, às vezes, aquele parágrafo, que insight. Já tenho meu caderninho, anoto o insight e vou trabalhar, né, com outra vibe. A gente gosta de pedir indicação de livro porque embaixo aqui na descrição do nosso vídeo a gente sempre deixa as indicações dos livros que os entrevistados deram. Sim. E nessas indicações a gente sempre bota a referência do nosso canalzinho lá do Amazon. Então se a pessoa comprar o livro pelo nosso canal, a gente ganha uma comissãozinha. A pessoa não paga nada mais, mas a gente ganha comissão. Então, fica a dica aí. Pois é. Então, os livros que eu li foram mais os de finanças, né? De empreendedorismo eu tô devendo, porque foi depois que os guri vieram... não deu bem. Tô lendo mais devagarzinho. E como é que as pessoas te encontram? Para elas querem te seguir. Ai, que fino. Isso é muito bom. Essa blogueiragem é demais, né? No Instagram, no @doutora Carmela Krebs. No Facebook também. E tu usa o Facebook, né? Eu uso, tá grudado no Instagram. O que eu boto no Instagram vai pro Face. Eu uso. É um público LinkedIn diferente. Não usa muito. Mais o Insta e Face. Mas eu tô melhorando as redes sociais. Vou ter que dar um upgrade. Tá, e o Hudson tem redes sociais? Tem, Hudson.radiológico. @Hudson.radiológico.
Tá, olha, galera, Show. todas essas arrobas estão aqui embaixo. Então desce ali para seguir a Carmela, seguir o Hadson, entender um pouquinho mais como é que eles estão se colocando nas redes, trazendo esse conteúdo para vocês. E como eu digo, né, o pessoal nunca se separa do profissional, né? Eu sempre vou ser agora a Carmela do Hadson. Né? Então o nome da Mescla as empresa duas. é o nosso sobrenome. Então Legal. não tem muito como separar um perfil do outro, né? Então eu sou a Carmela do Hadson. Boa, já se tornou uma marca só. É. E já que vai descer, né, Fábio? Tá descendo ali Já que pra vai clicar nos arrobas da Carmela, já deixa o like nesse vídeo, clica aqui, deixa o curtir pra vocês. É só um cliquezinho. Pra nós é super importante, pro YouTube também é importante entregar mais o nosso vídeo. E não deixe de se inscrever no nosso canal pra nos ajudar a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais pessoas aqui pra conversar com a gente, bater esse papo. Carmela, muito obrigado pela presença. Adoramos bater esse papo contigo. Podem me chamar quantas vezes quiserem. Ano que vem que eu faço 10 anos de gestão de Hadson, né? Então vou comemorar aqui com uma cervejinha. Mas daí eu me programo pra tomar um pouquinho, né? Boa. Fechou. Muito bom. Então tá, muito obrigado pelo convite. Legal, galera. Esperamos que tenham gostado muito desse aprendizado. Eu sou Christian Chin. Eu sou Fábio Shin. E esse foi mais um podcast entrevista.